Ele achou que seria apenas um acidente comum, mas ao olhar nos olhos dela, algo mudou para sempre. Comente de onde você está assistindo. A manhã de segunda-feira em São Paulo amanhecia sob um céu cinzento, anunciando mais um dia de chuva na metrópole. Luísa Santos ajeitou o crachá do uniforme e respirou fundo antes de abrir as portas do Café Paulista, onde trabalhava há quase 2 anos. O cheiro familiar de café recém-moído normalmente a acalmava, mas naquele dia específico, a jovem de 25 anos estava especialmente tensa. "Você recebeu a resposta da bolsa?" perguntou Marta, a gerente de meia-idade que arrumava os doces na vitrine. "Ainda não. Prometeram para hoje", respondeu Luísa, tentando esconder a ansiedade na voz enquanto colocava o avental preto. O peso da expectativa se misturava com o cansaço das noites, estudando enfermagem após o expediente. O café logo se encheu com a clientela habitual: executivos apressados, estudantes universitários e turistas perdidos no centro da cidade. Entre atender mesas e preparar pedidos especiais, Luísa checava discretamente o celular a cada oportunidade, esperando o e-mail que poderia mudar sua vida. Do outro lado da cidade, no 30º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista, Rafael Mendonça observava a cidade pela janela de seu escritório. Aos 32 anos, o herdeiro da rede de hospitais Mendonça Saúde carregava nos ombros o peso de um império construído por seu pai e expandido sob sua administração nos últimos 5 anos. "Os investidores da expansão para o Nordeste estão aguardando na sala de reuniões", anunciou Carolina, sua assistente, interrompendo seus pensamentos. Rafael ajustou a gravata azul marinho e respirou fundo. "Avise que estarei lá em 5 minutos." O dia transcorreu entre reuniões e decisões estratégicas. Quando finalmente teve um momento para respirar, já passava das 6 da tarde e a chuva caía com intensidade sobre a cidade. No Café Paulista, Luísa finalmente recebeu o e-mail tão esperado. Suas mãos tremiam enquanto lia as primeiras linhas. "Lamentamos informar que sua aplicação para a Bolsa de Estudos foi..." Ela não precisou ler o restante. O nó na garganta se formou instantaneamente. Depois de meses preenchendo formulários e passando por entrevistas, seu sonho de conseguir uma bolsa integral para concluir o curso de enfermagem havia sido negado. Sem a bolsa, não teria como pagar as mensalidades do próximo semestre e continuar enviando dinheiro para o tratamento de sua mãe em Minas Gerais. "Tudo bem, Luísa?" perguntou Marta, notando os olhos marejados da jovem. "Sim, só preciso de 1 minuto", respondeu ela, forçando um sorriso e dirigindo-se ao vestiário dos funcionários. Quando seu turno finalmente terminou, às 19 horas, a chuva havia se intensificado. Luísa guardou o celular na bolsa surrada e vestiu o único casaco que possuía, fino demais para aquela temperatura. O ponto de ônibus ficava a 2 quarteirões dali e ela teria que correr para não se molhar completamente. No mesmo momento, Rafael saía do prédio onde tivera sua última reunião do dia. Contra os conselhos de seu motorista, decidiu dirigir seu próprio carro, um Mercedes-Benz preto que raramente usava. "Preciso espairecer", justificou pegando as chaves. As ruas do centro estavam congestionadas, como sempre acontecia nos fins de tarde chuvosos. Irritado com um motorista que fechou sua passagem, Rafael acelerou mais do que deveria ao entrar na Rua Augusta. A visibilidade era péssima, com a chuva forte batendo contra o para-brisa. Foi quando tudo aconteceu em questão de segundos. Luísa, correndo para alcançar o ônibus que acabara de chegar ao ponto, atravessou a rua sem ver o carro que se aproximava. Rafael só percebeu a silhueta da jovem quando ela já estava na frente de seu veículo. Ele pisou no freio com toda a força, mas a pista molhada tornou a frenagem ineficaz. O impacto foi inevitável. O corpo de Luísa foi arremessado alguns metros à frente, caindo sobre o asfalto molhado enquanto sua bolsa espalhava seu conteúdo pela rua. Um grito coletivo dos pedestres que testemunharam o acidente ecoou pela rua. Rafael saiu do carro em estado de choque, a chuva encharcando seu terno italiano em segundos. Ao se aproximar da jovem caída no chão, viu sangue misturando-se com a água da chuva. O rosto pálido de Luísa tinha os olhos semicerrados, lutando para manter a consciência. "Chamem uma ambulância", gritou ele para os curiosos que já se aglomeravam ao redor. Ajoelhando-se ao lado dela, sem se importar com a água ou a sujeira, perguntou:
Consegue me ouvir? Por favor, aguente firme. Luísa tentou falar, mas a dor em seu corpo era lancinante. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a escuridão tomou conta de sua consciência. Rafael, tremendo, tirou o celular do bolso e ligou diretamente para o diretor do principal hospital de sua rede. Preciso de uma equipe de emergência pronta para receber uma vítima de atropelamento. Estou levando-a pessoalmente. É grave. Ignorando os protocolos de primeiros socorros que diziam para não mover a vítima, Rafael, movido pelo desespero e pela culpa, carregou Luísa cuidadosamente para dentro de seu carro. Enquanto dirigia a toda velocidade para o hospital, um único pensamento ecoava em sua mente. O que eu fiz? O Hospital São Rafael, principal unidade da rede Mendonça Saúde, já estava em alerta quando Rafael chegou carregando Luísa nos braços. Uma equipe médica aguardava na entrada da emergência com uma maca. Status da paciente? Perguntou objetivamente a doutora Helena Vaz, chefe do pronto-socorro, enquanto os enfermeiros transferiam cuidadosamente o corpo inerte de Luísa para a maca. Atropelamento. Inconsciente há aproximadamente 20 minutos. Possível trauma craniano e fraturas, respondeu Rafael mecanicamente, como se falasse de um caso clínico qualquer e não de uma pessoa que ele acabara de atropelar. A médica lançou um olhar rápido para seu chefe encharcado e com manchas de sangue no terno, mas manteve o profissionalismo. Vamos cuidar dela. Aguarde na sala de espera, por favor. Rafael ficou imóvel no corredor, observando a equipe levar Luísa para dentro da sala de trauma. Foi só quando um segurança do hospital se aproximou, oferecendo uma toalha, que ele percebeu o estado em que se encontrava. Senhor Mendonça, o senhor está bem? Precisa de alguma coisa? A pergunta pareceu absurda naquele momento. Ele havia acabado de possivelmente arruinar ou até mesmo tirar a vida de alguém. Como poderia estar bem? Preciso trocar de roupa e fazer algumas ligações, respondeu automaticamente, dirigindo-se ao elevador que o levaria ao andar administrativo, onde mantinha um escritório com itens pessoais. Já com roupas secas, calça jeans e camisa social que guardava para emergências, Rafael se sentou na poltrona de sua sala e finalmente permitiu que o peso do acontecido caísse sobre seus ombros. Suas mãos ainda tremiam levemente enquanto ligava para seu advogado, explicando brevemente a situação. Estou indo para aí agora. Não fale com ninguém até eu chegar, instruiu o advogado antes de desligar. 3 horas se passaram até que a doutora Helena bateu à porta de sua sala. Rafael levantou-se num sobressalto. Como ela está? Estável, por enquanto. Tem uma concussão moderada, 3 costelas fraturadas, o braço esquerdo quebrado e diversos hematomas. Vai precisar de cirurgia no braço, mas o mais preocupante é o edema cerebral que estamos monitorando. Rafael fechou os olhos por um momento, processando as informações. Conseguiram identificá-la? Sim. Luísa Santos, 25 anos, estudante de enfermagem na Universidade São Francisco e funcionária do Café Paulista. Encontramos sua carteira estudantil e carteira de trabalho na bolsa que veio com ela. Um estudante de enfermagem. A ironia não passou despercebida por Rafael. E a família? Tentamos o único contato que encontramos, uma tal de Dona Célia, que parece ser a mãe. Ela mora no interior de Minas Gerais e está doente, impossibilitada de viajar. Disse que não tem recursos para vir até aqui e pediu que mantenhamos ela informada por telefone. A médica hesitou antes de continuar. Doutor Mendonça, sei que não é da minha conta, mas foi o senhor quem a atropelou, correto? Rafael assentiu, sem conseguir encarar a médica nos olhos. A polícia já foi notificada. É procedimento padrão em casos de acidentes com vítimas. Eu sei. Meu advogado já está a caminho. A médica olhou para ele com uma expressão que misturava compaixão e julgamento. Ela não tem plano de saúde. Em circunstâncias normais, teríamos que transferi-la para um hospital público assim que estivesse estabilizada. Isso não será necessário, interrompeu Rafael. Todos os custos do tratamento serão cobertos pelo hospital. Ela ficará no melhor quarto que tivermos disponível e terá a melhor equipe cuidando dela. A doutora Helena assentiu, sem demonstrar surpresa. Imaginei que diria isso. Já dei as instruções necessárias. Quando a médica saiu, Rafael foi até a janela de sua sala, observando a noite chuvosa de São Paulo. Lá embaixo, as luzes da cidade piscavam como estrelas invertidas,
indiferentes ao drama que se desenrolava naquele hospital. O advogado chegou pouco depois, acompanhado de um delegado que tomou o depoimento de Rafael. Como não havia ingerido álcool e não estava em alta velocidade, foi liberado após assinar alguns documentos, com a promessa de comparecer à delegacia no dia seguinte para formalizar o depoimento. Na manhã seguinte, após uma noite mal dormida no sofá de seu escritório, Rafael dirigiu-se ao quarto onde Luísa estava internada. Parou na porta, observando a jovem inconsciente conectada a diversos aparelhos. Seu rosto, mesmo marcado por escoriações, tinha uma serenidade que contrastava com o ambiente clínico ao redor. Uma enfermeira checava os sinais vitais de Luísa quando notou sua presença. "Bom dia, Dr. Mendonça. Ela teve uma noite tranquila. Os parâmetros estão estáveis. A cirurgia do braço está marcada para esta tarde." Rafael agradeceu com um aceno e entrou no quarto depois que a enfermeira saiu. Aproximou-se da cama, sentindo o peso da culpa aumentar a cada passo. Quem era aquela jovem cuja vida ele havia interrompido tão abruptamente? O que seriam dela e de seus sonhos agora? Foi quando notou um caderno na mesinha ao lado, recuperado junto com os pertences de Luísa. A capa simples tinha escrito "Plano de Estudos, Enfermagem", em uma letra caprichada. Movido pela curiosidade, abriu o caderno. As páginas revelavam um meticuloso planejamento de estudos, intercalado com anotações sobre transferências bancárias para remédios da mãe e cálculos de mensalidades. Em uma das últimas páginas, uma anotação recente dizia: "Bolsa negada, próximos passos", seguida por uma lista de possíveis empregos adicionais que poderiam ajudá-la a pagar os estudos. Rafael sentiu um nó na garganta. Aquela jovem estava lutando para estudar, trabalhar e ainda cuidar da mãe doente à distância. E agora estava ali, imobilizada em uma cama de hospital por causa dele. Foi quando os olhos de Luísa começaram a se mover sob as pálpebras. Lentamente, ela foi recobrando a consciência, piscando várias vezes para ajustar a visão à luz do quarto. Quando finalmente conseguiu focar, seu olhar encontrou o de Rafael. Onde estou?" perguntou com a voz rouca e fraca. "Você está no Hospital São Rafael. Eu sou Rafael Mendonça. Você sofreu um acidente ontem à noite." Luísa tentou se mover, mas a dor a fez gemer e permanecer imóvel. "Eu lembro, estava chovendo. O ônibus. Eu corri." Sua voz falhou enquanto as memórias voltavam fragmentadas. "Fui eu quem te atropelou", admitiu Rafael, a culpa evidente em cada palavra. "Sinto muito, muito mesmo. A visibilidade estava péssima, mas isso não é desculpa. Eu deveria ter dirigido com mais cautela." Luísa o observou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Em vez da raiva que Rafael esperava ver, havia apenas uma expressão de cansaço e preocupação. "Por quanto tempo vou ficar aqui?" ela perguntou finalmente. "Algumas semanas, provavelmente. Você tem fraturas nas costelas, concussão e seu braço precisará de cirurgia." O rosto de Luísa empalideceu ainda mais. "Eu não posso, não tenho como pagar por isso. E meu trabalho, meus estudos..." As palavras saíram em um sussurro angustiado. "Não se preocupe com os custos", Rafael apressou-se em dizer. "Tudo será coberto pelo hospital. Quanto ao seu trabalho e estudos..." Ele hesitou. "Vamos dar um jeito, prometo." Antes que Luísa pudesse responder, a porta se abriu e a doutora Helena entrou, surpresa ao ver a paciente acordada. "Olá, Luísa. Sou a doutora Helena Vaz. Como está se sentindo?" Enquanto a médica examinava Luísa, Rafael recuou para o canto do quarto, observando a interação. A jovem respondia às perguntas com clareza, apesar da evidente dor e confusão. Havia uma força nela que o impressionava, uma resiliência que ele, com todos os seus privilégios, duvidava possuir. Foi naquele momento, vendo Luísa lutar para se manter forte, mesmo diante da adversidade que ele mesmo havia causado, que uma ideia começou a se formar na mente de Rafael. Uma ideia que, por mais absurda que parecesse inicialmente, não parava de ecoar em seus pensamentos. Talvez houvesse uma maneira de reparar o dano que havia causado, uma solução que poderia ajudá-la a realizar seus sonhos, mesmo após essa interrupção trágica em sua vida. Uma solução que mudaria a vida de ambos para sempre. 3 dias após o acidente,
Luísa enfrentava o pós-operatório com uma mistura de dor e preocupação. A cirurgia no braço havia sido bem-sucedida, mas sua recuperação seria longa. Deitada na cama do luxuoso quarto de hospital, ela olhava pela janela para o céu de São Paulo, tentando processar como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. O telefone ao lado da cama tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe, Dona Célia, ligando de Minas Gerais. "Mãe, estou bem, sério", repetiu Luísa pela terceira vez na mesma ligação. "A cirurgia foi um sucesso e o médico disse que não vou ter sequelas permanentes." "Mas, filha, quem está pagando por tudo isso? Hospital particular não é de graça", insistiu Dona Célia, a preocupação evidente em sua voz desgastada pela doença. Luísa hesitou. "O homem que me atropelou, ele é dono do hospital. Disse que vai cobrir todas as despesas. E o que ele quer em troca? Ninguém dá nada de graça nesse mundo, Luísa." Antes que pudesse responder, Luísa viu Rafael parado na porta do quarto, segurando um buquê de flores do campo e uma pasta de documentos. Seu coração acelerou involuntariamente. "Mãe, preciso desligar. Te ligo mais tarde, tá? Te amo." Rafael entrou no quarto com passos cautelosos, como se temesse perturbar o ambiente hospitalar. Nos últimos dias, ele havia visitado Luísa regularmente, mas suas conversas tinham sido breves e formais. "Trouxe flores", disse ele, colocando o buquê na mesa ao lado da cama. "Perguntei à enfermeira quais você gostava." "Obrigada", respondeu Luísa, tentando se ajustar na cama para uma posição mais digna. Não precisava se incomodar. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, a pasta de documentos ainda em suas mãos. Parecia nervoso, algo que Luísa achava curioso em um homem que, segundo as enfermeiras fofoqueiras, comandava um império da saúde avaliado em bilhões. "Como está se sentindo hoje?" "Melhor. O médico disse que, se continuar assim, posso ter alta na próxima semana." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Rafael finalmente pigarreou e abriu a pasta que carregava. "Luísa, sei que nos conhecemos nas piores circunstâncias possíveis, mas nos últimos dias tenho tentado entender mais sobre sua situação." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Li seu caderno de planejamento. Peço desculpas pela invasão de privacidade. E conversei com seu chefe no café e com a coordenação do seu curso." Luísa sentiu o rosto esquentar, uma mistura de vergonha e indignação. "Você não tinha esse direito. Eu sei, e me desculpo, mas precisava entender o impacto real do que causei na sua vida." Rafael continuou determinado. "Você perdeu a bolsa de estudos, estava prestes a conseguir um segundo emprego para pagar a faculdade e sua mãe depende do dinheiro que você envia para tratamento médico." A jovem desviou o olhar, as lágrimas querendo se formar. Era humilhante ter sua vida exposta assim, especialmente para alguém que representava tudo o que ela não tinha. "E o que você pretende fazer com essas informações?" Rafael respirou fundo. "Quero fazer uma proposta. Não como compensação pelo acidente. Nada seria suficiente para isso, mas como uma forma de garantir que seus planos não sejam interrompidos." Ele estendeu um documento para ela. "Este é um contrato que garante o pagamento integral da sua faculdade até a conclusão, um subsídio mensal para os cuidados médicos da sua mãe e um valor para suas despesas pessoais enquanto você se recupera." Luísa olhou para o documento atônita. Os valores mencionados eram muito além do que ela jamais havia imaginado. "Por quê? Você nem me conhece." Rafael levantou-se, caminhando até a janela. O perfil da cidade se estendia à sua frente. Uma selva de concreto, onde vidas como a de Luísa frequentemente eram esmagadas sem que ninguém notasse. "Porque eu quase tirei seus sonhos de você", respondeu ele, ainda olhando para fora. "E porque tenho os meios para garantir que isso não aconteça." Virando-se para encará-la, continuou. "Mas há uma condição." Luísa sentiu o estômago afundar. Claro que haveria uma condição. Sua mãe estava certa. Ninguém dá nada de graça nesse mundo. "Qual?" perguntou, preparando-se para o pior. "Case-se comigo." O quarto ficou em completo silêncio. Luísa piscou várias vezes, certa de que havia ouvido errado. "O quê?" "Um casamento de conveniência", Rafael esclareceu rapidamente. "Puramente contratual, por 1 ano." Vendo a expressão de choque dela, ele se apressou em explicar. "Eu sei que parece loucura,
mas estou sob pressão do conselho administrativo dos hospitais. Meu pai, antes de falecer, incluiu uma cláusula no contrato da empresa. Eu tenho que estar casado até completar 33 anos para assumir o controle total. Faltam apenas 6 meses. Luísa balançou a cabeça incrédula. E por que eu? Deve haver dezenas de mulheres dispostas a se casar com você. Exatamente por isso. Qualquer outra pensaria que é por interesse no meu dinheiro. Você... Bem, você claramente não está impressionada com quem eu sou. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. Além disso, você precisa de ajuda financeira. E eu preciso de um casamento que pareça legítimo, não apenas um acordo comercial óbvio. Luísa tentou processar tudo aquilo. A proposta era absurda, mas ao mesmo tempo resolveria todos os seus problemas financeiros imediatos. Sua mãe poderia ter o tratamento adequado. Ela poderia concluir seus estudos sem preocupações. Eu nem te conheço, argumentou, mais para si mesma do que para ele. Temos 1 ano para isso, respondeu Rafael. O acordo é simples. Você se muda para minha casa, aparece em eventos sociais como minha esposa, e no final do período nos divorciamos amigavelmente. Você fica com o dinheiro combinado e segue sua vida. Luísa sentiu a cabeça girar. Estava realmente considerando essa loucura? Preciso pensar, disse finalmente. Rafael assentiu, colocando o contrato na mesa ao lado da cama. Claro, tome o tempo que precisar. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Independentemente da sua decisão, todas as suas despesas médicas já estão cobertas. Isso não é parte do acordo. É minha responsabilidade pelo acidente. Quando Rafael saiu, Luísa pegou o contrato com mãos trêmulas. Os números escritos ali poderiam mudar sua vida e a de sua mãe. Mas a que preço? Fingir ser esposa de um homem que mal conhecia, entrar em um mundo que nunca foi o seu. Seu celular tocou novamente. Era uma mensagem da coordenação da faculdade. Devido às faltas acumuladas e à impossibilidade de compensação, ela perderia o semestre. Mais 6 meses de atraso em seus planos. Mais 6 meses de luta para juntar dinheiro suficiente. Luísa olhou pela janela, para o mesmo céu que Rafael observara momentos antes. Talvez, ela pensou, algumas oportunidades, por mais estranhas que parecessem, não deveriam ser desperdiçadas. 1 semana depois, Luísa foi transferida da ala hospitalar para a cobertura duplex de Rafael no bairro do Morumbi. A transição do ambiente hospitalar para um dos apartamentos mais luxuosos de São Paulo foi surreal. Com o braço ainda engessado e as costelas doloridas, ela se sentiu minúscula ao entrar no elevador panorâmico que subia diretamente para o apartamento. Sua casa é imensa, comentou enquanto Rafael a guiava pela sala de estar, com pé direito duplo e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista de 360 graus da cidade. Na verdade, quase não fico aqui, respondeu ele, ajudando-a a se sentar em um sofá de couro italiano. Passo mais tempo no escritório ou viajando. Uma mulher de meia-idade com um uniforme discreto aproximou-se deles. Esta é Dona Mercedes. Ela cuida da casa há anos e agora vai ajudar você também durante sua recuperação, apresentou Rafael. Luísa sorriu timidamente para a governanta, que a analisava com curiosidade mal disfarçada. Certamente, pensou Luísa, todos os funcionários já deviam saber da estranha situação, o patrão milionário trazendo para casa a moça que atropelou, com planos de se casar com ela. Preparei o quarto de hóspedes como o senhor pediu, informou Mercedes, dirigindo-se a Rafael. Ótimo. Pode mostrar a Luísa onde fica. Preciso fazer algumas ligações. Enquanto Rafael se retirava para seu escritório, Mercedes conduziu Luísa pelo corredor até um quarto quase do tamanho do apartamento inteiro onde ela morava antes. Aqui está sua suíte. O closet já foi abastecido com algumas roupas básicas no seu tamanho, mas o senhor Rafael disse que vocês irão às compras assim que você estiver melhor. Luísa entrou no quarto, observando a decoração elegante e minimalista. Uma cama king size dominava o espaço, ladeada por mesinhas de cabeceira com abajures de design. As portas francesas levavam a uma pequena varanda privativa. É lindo. Foi tudo o que conseguiu dizer, sentindo-se completamente deslocada. Quando Mercedes saiu, Luísa sentou-se na beirada da cama, tentando assimilar sua nova realidade.
Há poucos dias estava em uma cama de hospital, preocupada com contas médicas, mensalidades atrasadas e o tratamento da mãe. Agora estava prestes a se tornar a esposa, mesmo que só no papel, de um dos homens mais ricos de São Paulo. O telefone vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de sua melhor amiga, Camila. Você realmente vai se casar com o cara que te atropelou? Tá maluca? Me liga agora. Luísa suspirou. Havia contado apenas para Camila e sua mãe sobre o acordo. A reação de ambas foi de choque e preocupação, embora por razões diferentes. Camila achava que Rafael tinha segundas intenções. Sua mãe, após a surpresa inicial, pareceu estranhamente conformada, talvez por ver ali a solução para seus problemas de saúde. Antes que pudesse responder a mensagem, ouviu uma leve batida na porta. Era Rafael. Podemos conversar um pouco? Há alguns detalhes que precisamos acertar. Luísa assentiu, seguindo-o até uma sala de estar menor, mais aconchegante que o salão principal. Rafael indicou um sofá para ela se sentar e tomou lugar em uma poltrona à sua frente. O casamento será em 2 semanas, ele começou direto ao ponto. Será uma cerimônia pequena, apenas para formalizar a situação. Depois, para satisfazer as expectativas sociais, faremos uma recepção maior para a família e amigos próximos. Luísa sentiu o coração acelerar. 2 semanas era muito pouco tempo para processar tudo o que estava acontecendo. Tão rápido, ainda estou me recuperando e... Justamente por isso, interrompeu Rafael. A história oficial será que nos conhecemos há alguns meses, nos apaixonamos rapidamente e decidimos nos casar. O acidente apenas precipitou as coisas, fazendo-nos perceber o quão preciosa a vida é. Ele entregou a ela uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel de noivado com um diamante discreto, mas visivelmente valioso. É necessário para manter as aparências, explicou. Luísa pegou o anel sentindo seu peso, tanto físico quanto simbólico. Não sei se consigo fazer isso. Mentir para todos. Fingir sentimentos que não existem. Rafael inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Olha, sei que não é ideal, mas pense no que você ganha. Sua faculdade paga, sua mãe recebendo o tratamento adequado, um futuro sem preocupações financeiras. 1 ano passa rápido. E o que você ganha além do controle da empresa? Perguntou Luísa, encarando-o diretamente. Porque parece que estou levando a melhor parte do acordo. Algo nos olhos de Rafael mudou. Uma sombra de vulnerabilidade que ele rapidamente mascarou. Ganho tranquilidade. O conselho vai parar de me pressionar, minha família vai parar de tentar me empurrar para relacionamentos arranjados e posso focar no que realmente importa. Expandir o acesso à saúde de qualidade para mais pessoas. Houve sinceridade naquelas palavras que Luísa não esperava. Talvez houvesse mais naquele homem do que apenas o milionário arrogante que ela imaginara inicialmente. Tenho uma condição, disse ela, surpreendendo a si mesma com sua assertividade. Quero continuar meus estudos assim que estiver recuperada. Rafael pareceu genuinamente surpreso. Claro, nunca pensei em impedir isso. E quero trabalhar no hospital como estagiária, não apenas ser sua esposa de vitrine. Um leve sorriso surgiu no rosto dele. Isso pode ser arranjado. Você seria uma inspiração para outros estudantes de enfermagem. O jantar naquela noite foi servido na varanda, com a cidade iluminada como pano de fundo. Dona Mercedes havia preparado um risoto de camarão que Luísa, apesar do nervosismo, saboreou com prazer. Rafael tentou manter uma conversa leve, perguntando sobre seus gostos, sua cidade natal, seus sonhos. Você não precisa fingir interesse na minha vida, disse Luísa após responder mecanicamente a algumas perguntas. Não há ninguém nos observando aqui. Rafael a olhou com uma expressão enigmática. Não estou fingindo. Se vamos viver juntos por 1 ano, prefiro conhecer a pessoa com quem dividirei meu espaço. Luísa sentiu o rosto esquentar. Desculpe. Acho que ainda estou me adaptando a... tudo isso. Compreensível. Também estou. Um silêncio confortável se instalou entre eles, enquanto contemplavam a cidade lá embaixo. 2 mundos tão distintos agora, conectados por um estranho acordo nascido de circunstâncias ainda mais estranhas. Minha família vai ao casamento, comentou Rafael, quebrando o silêncio. Minha mãe, minha irmã, alguns primos, eles vão fazer perguntas. Luísa sentiu um nó no estômago. O que devo dizer? A verdade, em parte.
Que nos conhecemos no hospital após o acidente, que passamos tempo juntos durante sua recuperação e nos apaixonamos. A última parte soou estranha nos lábios dele, como se fosse um conceito alienígena. Acho que consigo fazer isso, respondeu ela, embora sem muita convicção. Na manhã seguinte, Luísa acordou desorientada sem reconhecer o quarto onde estava. Levou alguns segundos para se lembrar de tudo. O acidente, o hospital, a proposta de Rafael, sua nova vida temporária como noiva de um milionário. Seu celular tocou. Era Camila novamente. Então, como é a casa do príncipe encantado que te atropelou? Perguntou a amiga em tom sarcástico assim que Luísa atendeu. É surreal, Cami. Parece que estou vivendo na casa de um estranho. Na verdade, eu estou vivendo na casa de um estranho. E quando é o grande dia? 2 semanas. Um longo silêncio do outro lado da linha. Lu, tem certeza disso? Casar com um cara que você mal conhece por dinheiro? Isso não é você. Luísa suspirou, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Não é por dinheiro, Cami. É pela minha mãe, pelos meus estudos, pelo meu futuro. É só um contrato de 1 ano. E você acha mesmo que não vai se envolver emocionalmente? Vocês vão morar juntos, dormir sob o mesmo teto. Em quartos separados. Luísa apressou-se em esclarecer. É um acordo de negócios, nada mais. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma pequena parte de Luísa questionava se seria realmente capaz de manter seu coração distante durante 1 ano inteiro. Especialmente quando, ao olhar pela porta entreaberta do quarto, viu Rafael passando pelo corredor, a expressão concentrada enquanto falava ao telefone, uma aura de confiança e poder, que ela tinha que admitir, era estranhamente atraente. Um negócio, repetiu para si mesma em voz baixa, depois que desligou o telefone. Apenas um acordo temporário entre 2 pessoas com interesses mútuos. O problema é que a vida raramente segue os termos de qualquer contrato, por mais bem redigido que seja. 2 semanas se passaram como um sonho febril para Luísa. Entre consultas médicas, provas de vestido e aulas intensivas de etiqueta impostas por Rafael para evitar constrangimentos, ela mal teve tempo para processar o que estava prestes a acontecer. Agora, parada diante do espelho no quarto de uma suíte, no luxuoso hotel onde a cerimônia seria realizada, Luísa mal reconhecia a mulher refletida. O vestido de noiva, desenhado por um estilista renomado às pressas, era de um branco perolado com detalhes em renda francesa, elegante e discreto, como Rafael havia sugerido. Seu cabelo castanho, normalmente preso em um rabo de cavalo prático, estava arrumado em um coque elaborado com pequenas flores brancas naturais. A maquiagem, feita por um profissional, realçava seus olhos castanhos e disfarçava as últimas marcas do acidente. Você está linda, filha, disse Dona Célia, sua mãe, que finalmente havia conseguido viajar de Minas Gerais para São Paulo graças às passagens enviadas por Rafael. Luísa sorriu nervosamente para a mãe através do espelho. Dona Célia, uma mulher de 50 anos cuja aparência denunciava anos de trabalho duro e preocupações, parecia rejuvenescida no vestido azul turquesa que compraram juntas no dia anterior. Seu primeiro vestido novo em anos. Mãe, você acha que estou fazendo a coisa certa? Perguntou Luísa, a insegurança finalmente rompendo a fachada de determinação que mantivera nas últimas semanas. Dona Célia aproximou-se, ajustando delicadamente o véu da filha. Só você pode responder isso, minha filha. Mas vou te dizer o que vejo. Um homem que, apesar de ter começado da pior maneira possível, está tentando consertar as coisas. E você sempre foi forte demais para deixar uma oportunidade passar, mesmo que viesse embrulhada em circunstâncias estranhas. Não é um casamento de verdade, lembrou Luísa, mais para si mesma do que para a mãe. É um acordo. A vida é feita de acordos, filha. Alguns assinados em papel, outros apenas no coração. O importante é que você respeite a si mesma no processo. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era Camila, sua melhor amiga e única dama de honra, usando um vestido lilás que contrastava com seus cabelos ruivos. O noivo está ficando inquieto, anunciou ela com um tom levemente irônico. E a mãe dele já perguntou 3 vezes se você não desistiu. Luísa sentiu o estômago revirar. Nos últimos dias teve apenas um breve encontro com Teresa Mendonça, a matriarca da família, uma mulher elegante e de olhar penetrante
que não fez questão de esconder seu ceticismo quanto ao relacionamento relâmpago do filho. Como estão as coisas lá fora? Perguntou, tentando ganhar mais alguns minutos. Tudo muito chique e discreto, como o seu futuro marido gosta, respondeu Camila, checando o relógio. Mais sério, precisamos ir. A cerimônia está marcada para começar em 15 minutos. Com um último olhar no espelho, Luísa respirou fundo. Estou pronta. O salão onde a cerimônia seria realizada era um exemplo perfeito de elegância contida. Arranjos florais brancos estrategicamente posicionados, cadeiras cobertas com tecido creme, um pequeno altar improvisado onde um juiz de paz aguardava. Não havia mais de 30 convidados, a maioria da parte de Rafael, já que Luísa convidou apenas sua mãe, Camila, e 2 colegas próximos da faculdade. Rafael esperava no altar, impecável em seu terno cinza escuro. Seu rosto normalmente impassível parecia estranhamente tenso. Ao lado dele, um homem mais jovem que Luísa ainda não conhecia, provavelmente seu padrinho. Quando a música suave começou a tocar, todos os olhares se voltaram para a entrada do salão. Luísa surgiu de braços dados com o único parente homem que conseguiu encontrar. Seu antigo professor de biologia do ensino médio, que sempre a tratara como uma filha e prontamente aceitou o convite para levá-la ao altar, sem fazer muitas perguntas sobre o repentino casamento. Cada passo em direção ao altar parecia irreal. Os rostos dos convidados, a maioria desconhecidos, eram borrões indistintos. Luísa fixou os olhos em Rafael, buscando alguma segurança naquela situação surreal. Quando finalmente chegou ao altar e o professor a entregou simbolicamente a Rafael, Luísa sentiu a mão dele segurar a sua, firme, mas gentil. Ela notou que, apesar da aparente calma, os dedos dele estavam levemente frios. Você está deslumbrante, sussurrou ele em voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. A cerimônia foi breve. O juiz falou sobre compromisso e respeito mútuo, palavras que adquiriam um significado peculiar, considerando as circunstâncias. Quando chegou a hora dos votos, Rafael recitou os seus com uma convicção que, por um momento, fez Luísa questionar se aquilo era apenas atuação. Luísa, ele começou, olhando diretamente em seus olhos. Prometo respeitar seus sonhos e apoiar suas ambições. Prometo ser um parceiro leal nos momentos felizes e nos desafiadores. E, acima de tudo, prometo honrar a confiança que você depositou em mim hoje. Quando chegou sua vez, Luísa sentiu a garganta apertar. Os votos que havia memorizado pareciam desaparecer de sua mente. Por um momento, apenas a verdade parecia querer escapar de seus lábios, que aquilo era uma farsa, um contrato, uma transação. Mas então, olhou para sua mãe na primeira fila, os olhos marejados de emoção, e para Rafael, cuja expressão, pela primeira vez desde que o conhecera, parecia genuinamente vulnerável. «Rafael!» começou ela, a voz mais firme do que esperava. «Prometo respeito e lealdade. Prometo valorizar esta parceria e contribuir com o melhor de mim. E prometo lembrar todos os dias que os caminhos que nos trouxeram até aqui, por mais inesperados que tenham sido, tinham um propósito maior.» Um leve sorriso apareceu no rosto de Rafael. Não o sorriso calculado que ela vira em fotos de revistas, mas algo mais sincero, quase surpreso. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Rafael inclinou-se para um beijo que ambos sabiam ser necessário para manter as aparências. Foi breve e contido, mas Luísa não pôde deixar de notar uma estranha eletricidade no breve contato, algo que definitivamente não estava nos termos do contrato. A pequena recepção que se seguiu foi elegantemente organizada em um salão adjacente. Luísa foi apresentada a tantas pessoas que os nomes começaram a se misturar em sua mente. A maioria eram colegas de trabalho de Rafael, alguns familiares distantes e pouquíssimos amigos próximos, o que ela achou curioso para alguém de sua posição social. «Meu filho sempre foi reservado», comentou Teresa Mendonça, aparecendo subitamente ao lado de Luísa, enquanto esta observava Rafael conversando com alguns executivos do outro lado do salão. Mas casar-se com alguém que conheceu há tão pouco tempo, isso é novo até para ele. Luísa engoliu em seco, lembrando-se das instruções de Rafael sobre como lidar com sua mãe. Às vezes a vida nos surpreende. Teresa a examinou com olhos astutos. Sem dúvida.
especialmente quando se é atropelada por um carro de luxo. Diante da expressão alarmada de Luísa, ela sorriu. Meu filho me contou sobre o acidente. Ele sempre foi terrível ao volante, sabe? Seu pai tentou ensiná-lo, mas Rafael sempre estava com a cabeça nas nuvens, pensando em seus projetos e números. Havia algo quase afetuoso na crítica, que pegou Luísa de surpresa. Ele parece muito focado no trabalho, comentou, sentindo-se estranhamente compelida a defender Rafael. Obsessivo seria a palavra, corrigiu Teresa, bebericando sua taça de champanhe. Desde que o pai morreu há 5 anos, ele praticamente vive para aqueles hospitais. Nenhum relacionamento, poucos amigos, nenhum hobby. Ela fez uma pausa, estudando Luísa com interesse renovado. Por isso fiquei tão surpresa quando ele anunciou que ia se casar. Achei que estivesse apenas tentando cumprir a cláusula do testamento do pai. Mas agora, vendo vocês dois juntos, percebo que talvez haja algo mais. Antes que Luísa pudesse responder, Rafael aproximou-se, colocando gentilmente a mão em sua cintura. Espero que minha mãe não esteja compartilhando histórias constrangedoras da minha infância. Ainda não, respondeu Teresa com um sorriso enigmático. Estávamos apenas nos conhecendo melhor. Com um aceno elegante, ela se afastou para cumprimentar outros convidados. Sua mãe é interessante, comentou Luísa quando ficaram sozinhos. Intimidante é a palavra que a maioria das pessoas usa, respondeu Rafael. Mas ela tem boas intenções à maneira dela. Um garçom passou oferecendo taças de champanhe. Rafael pegou 2, entregando uma a Luísa. Um brinde, propôs ele, erguendo sua taça. Ao nosso acordo. Que seja benéfico para ambos. Luísa tocou sua taça na dele, mas não conseguiu evitar um certo desconforto com a formalidade das palavras, especialmente depois de terem trocado votos aparentemente sinceros minutos antes. Algum arrependimento? Perguntou Rafael, notando sua hesitação. Não, respondeu ela honestamente. Só estou tentando me adaptar a tudo isso. Há uma semana eu era apenas uma estudante de enfermagem tentando sobreviver em São Paulo. Agora sou... Ela fez uma pausa, a realidade finalmente se consolidando. Agora sou Luísa Mendonça. Rafael a observou com expressão indecifrável. Se quiser manter seu sobrenome, podemos arranjar isso. Não é isso. É só que... Tudo está acontecendo muito rápido. Por um momento, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Foi quebrado pela aproximação de um homem de cerca de 30 anos, o mesmo que estivera ao lado de Rafael durante a cerimônia. Finalmente consigo falar com a noiva, exclamou ele, com um entusiasmo que contrastava com a formalidade geral do evento. Lucas Mendonça, o primo inconveniente de Rafael. Luísa sorriu, imediatamente simpatizando com o homem. Luísa Mendonça, aparentemente. Bem-vinda à família! Lucas a abraçou espontaneamente, ignorando o olhar de desaprovação de Rafael. Já estava na hora de alguém arrastar meu primo para fora daquele escritório. E, a propósito, adorei seus votos. Muito mais sinceros que os discursos corporativos que ele costuma fazer. Rafael pigarreou, visivelmente desconfortável. Lucas sempre foi o comediante da família. E Rafael sempre foi o certinho, retrucou Lucas, piscando para Luísa. Mas sério, estou feliz por vocês. Especialmente porque isso significa que tio Fernando pode finalmente descansar em paz, sabendo que sua cláusula maluca foi cumprida. Luísa sentiu-se gelar. Então a história da cláusula do testamento era verdadeira, não apenas uma invenção de Rafael para justificar a proposta absurda. Lucas, a voz de Rafael adquiriu um tom de advertência. Relaxa, primo. Sua esposa já deve saber sobre a cláusula, certo? Afinal, foi por isso que você se casou tão... Lucas! A voz de Teresa interrompeu a conversa. Venha cumprimentar os Vasconcelos. Eles estavam perguntando sobre seu novo projeto. Com um último sorriso conspiratório para Luísa, Lucas se afastou, deixando o casal recém-casado em um silêncio tenso. Desculpe por isso, disse Rafael finalmente. Lucas nunca teve muito filtro. Então a cláusula do testamento é real. Rafael assentiu, olhando para os convidados que circulavam pelo salão. Meu pai era um homem tradicional. Acreditava que um homem só estava realmente completo quando formava uma família. Para ele, isso era sinal de maturidade e estabilidade, qualidades essenciais para liderar uma rede de hospitais que atende milhares de pessoas.
Havia algo na forma como Rafael falava do pai, uma mistura de respeito e frustração contida, que fez Luísa perceber o quanto aquela relação havia moldado o homem à sua frente. Você realmente acredita nisso? Que precisa estar casado para ser um bom líder? Rafael olhou para ela, genuinamente considerando a pergunta. Não. Mas respeito suficientemente a visão dele para cumprir essa condição. Os hospitais são mais importantes que minha independência pessoal. Antes que pudessem continuar a conversa, outros convidados se aproximaram para cumprimentá-los, e o momento de honestidade se perdeu entre sorrisos polidos e conversas superficiais. Quando a recepção finalmente chegou ao fim, Luísa sentia-se mentalmente exausta. Manter as aparências por horas, inventar histórias sobre como ela e Rafael se apaixonaram, receber felicitações por um casamento que não passava de um contrato, tudo aquilo havia drenado suas energias. No carro que os levava de volta ao apartamento, agora oficialmente seu lar também, Luísa permaneceu em silêncio, observando as luzes da cidade pela janela. Você esteve ótima hoje, comentou Rafael, quebrando o silêncio. Todos acreditaram em nós, exceto sua mãe, respondeu Luísa, e provavelmente seu primo. Minha mãe desconfia de tudo e de todos. É sua natureza. Quanto a Lucas, Rafael fez uma pausa. Ele sabe sobre a cláusula, mas não sobre nosso acordo específico. Para ele, apenas me casei por conveniência com alguém que conheci recentemente. Luísa assentiu, sentindo-se estranhamente reconfortada por saber que nem todos os detalhes de sua farsa eram conhecidos pela família dele. Quando chegaram ao apartamento, uma estranha tensão pairava no ar. Era sua primeira noite como um casal oficialmente casado, mesmo que apenas no papel. Bem, Rafael hesitou no corredor entre seus quartos. Acho que devemos descansar. Foi um dia longo. Sim, concordou Luísa, subitamente consciente do vestido de noiva que ainda usava, um símbolo de promessas que não eram realmente verdadeiras. Boa noite, então. Boa noite, esposa, respondeu ele, com um meio sorriso que não chegou a seus olhos. Sozinha em seu quarto, Luísa removeu cuidadosamente o vestido e as joias emprestadas. Vestindo o pijama simples que trouxera de seu antigo apartamento, um dos poucos itens pessoais que insistiu em manter, ela sentou-se na beirada da cama, a aliança de casamento ainda em seu dedo. Seu celular vibrou com uma mensagem de Camila. Como foi a primeira hora de casada? Já se arrependeu? Luísa olhou para a aliança brilhando sob a luz suave do abajur. Ainda não, respondeu honestamente. Mas o ano está só começando. Os primeiros raios de sol entravam pelas cortinas entreabertas quando Luísa acordou, momentaneamente desorientada. Levou alguns segundos para se lembrar onde estava e, mais importante, quem era agora. Luísa Mendonça, esposa de Rafael Mendonça, herdeiro de uma fortuna em hospitais privados e um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Ou melhor, ex-solteiro. Ainda era estranho pensar em si mesma como uma mulher casada, especialmente considerando as circunstâncias. Sentando-se na cama, notou uma bandeja sobre a mesa lateral. Café da manhã requintado com um bilhete escrito à mão. Tive que sair cedo para uma reunião. Mercedes estará à disposição para o que precisar. Primeiro dia como senhora Mendonça. Aproveite, Rafael. A formalidade da nota a fez sorrir ironicamente. Mesmo depois de casados, ele mantinha a mesma distância profissional. Após o café da manhã, Luísa decidiu explorar melhor o apartamento que agora era. Oficialmente sua casa também. O espaço era impressionante. Além da sala principal com pé direito duplo, havia uma biblioteca, uma sala de home theater, um escritório, que parecia ser o território exclusivo de Rafael, e uma academia completa. A decoração, embora elegante, tinha algo de impessoal, como um showroom perfeitamente arranjado, onde ninguém realmente vivia. O senhor Rafael raramente passa tempo em casa, comentou Dona Mercedes, encontrando Luísa observando a biblioteca praticamente intocada. Mas agora, com a senhora aqui, talvez isso mude. Luísa sorriu educadamente, sem corrigir a suposição da governanta. Quanto tempo você trabalha para ele, Dona Mercedes? Trabalhava para os pais dele primeiro, desde que o menino Rafael tinha 12 anos. Quando ele se mudou para cá, há 7 anos, o senhor Fernando insistiu que eu viesse cuidar dele. Aquele menino só pensa em trabalho.
Vai acabar comendo miojo todo dia, ele dizia. A senhora riu da lembrança. Era estranho pensar em Rafael como um menino que precisava de cuidados. A imagem que Luísa tinha dele era de um homem completamente autossuficiente, quase frio em sua independência. Como ele era quando mais jovem, quero dizer. Mercedes pareceu surpresa com a pergunta, mas depois sorriu, como se apreciasse o interesse genuíno. Sempre foi estudioso e responsável, até demais para sua idade. Enquanto outros meninos ricos faziam festas e davam trabalho, ele estava estudando ou acompanhando o pai no hospital. Depois que a irmã mais nova morreu, ele ficou ainda mais fechado. Irmã? Luísa não conseguiu esconder a surpresa. Rafael nunca mencionara uma irmã. A governanta pareceu perceber que havia falado demais. Perdoe-me, senhora. Achei que soubesse. A Mariana faleceu há 15 anos. Tinha apenas 10 anos. Leucemia. Foi um golpe terrível para a família. De repente, o interesse de Rafael em hospitais adquiriu uma dimensão mais pessoal. Não era apenas um império herdado, mas algo conectado a uma perda profunda. Não se preocupe, dona Mercedes. É natural que ainda haja coisas que não sei sobre meu marido. Nosso relacionamento foi bastante rápido. A governanta assentiu, sem demonstrar qualquer julgamento. O importante é que trouxe um pouco de vida para esta casa. Nunca vi o senhor. Rafael sorrir tanto quanto no dia em que anunciou que ia se casar. Aquilo pegou Luísa de surpresa. Rafael sorrindo ao anunciar seu casamento de conveniência? Provavelmente apenas alívio por resolver a questão da cláusula do testamento. Mais tarde naquele dia, enquanto organizava suas poucas roupas no imenso closet do quarto, Luísa ouviu seu celular tocar. Era o coordenador do curso de enfermagem. Luísa, estou ligando para confirmar se você realmente deseja trancar a matrícula. Recebemos um pedido formal em seu nome, mas considerando suas notas exemplares, queria verificar pessoalmente. Trancar a matrícula? Eu não solicitei isso. Houve uma pausa confusa. Bem, a documentação veio assinada por você e seu marido, solicitando o trancamento por motivos pessoais, com planos de retorno no próximo semestre. Luísa sentiu o rosto esquentar. Rafael havia tomado essa decisão sem consultá-la. Deve haver algum engano. Não pretendo trancar o curso. Na verdade, pretendo retomar as aulas assim que estiver completamente recuperada das fraturas. Entendo, respondeu o coordenador, parecendo aliviado. Ignorarei o pedido, então. Mas, Luísa, soube do seu casamento. Parabéns. É inesperado. Obrigada, respondeu ela mecanicamente, a mente ainda processando a interferência de Rafael em seus estudos. Quando desligou, Luísa estava furiosa. O acordo era que ela continuaria estudando. Quem ele pensava que era para tomar decisões sobre sua vida acadêmica? Decidida a confrontá-lo, Luísa pediu ao motorista que a levasse ao escritório central da rede de hospitais, no centro financeiro da cidade. Apesar dos protestos de Mercedes sobre sua saúde ainda frágil, ela estava determinada a estabelecer limites claros desde o início. O edifício sede da Mendonça Saúde ocupava metade de um quarteirão na Avenida Faria Lima. O hall de entrada, com pé direito triplo e uma cascata artificial, impressionaria qualquer visitante, mas Luísa estava concentrada demais em sua indignação para apreciar a arquitetura. Gostaria de falar com Rafael Mendonça, informou a recepcionista, que a olhou com um misto de curiosidade e desdém. O Dr. Mendonça está em reunião. Tem horário marcado? Não, mas diga a ele que sua esposa está aqui. A expressão da recepcionista mudou instantaneamente. Senhora Mendonça, perdoe-me, não a reconheci. Por favor, acompanhe-me. Luísa foi conduzida por elevadores exclusivos e corredores elegantes até uma área executiva no último andar. A assistente de Rafael, uma mulher de cerca de 40 anos, com aparência eficiente, levantou-se imediatamente ao vê-la. Senhora Mendonça, que surpresa! O Dr. Mendonça está em videoconferência com investidores internacionais, mas tenho certeza que ficará feliz em vê-la. Posso oferecer algo enquanto espera? Não, obrigada, respondeu Luísa, desconfortável com a deferência súbita. E pode me chamar de Luísa. 15 minutos depois, a porta do escritório principal se abriu e Rafael apareceu, a expressão de surpresa rapidamente substituída por um sorriso calculado. Que surpresa agradável, disse ele, aproximando-se para beijar-lhe o rosto, um gesto claramente para benefício dos funcionários que observavam discretamente.
Venha, entre. Uma vez a sós no imenso escritório com vista panorâmica da cidade, o sorriso de Rafael desapareceu. Aconteceu alguma coisa? Você deveria estar descansando. Por que você solicitou o trancamento da minha matrícula sem me consultar? Luísa foi direto ao ponto. Rafael pareceu genuinamente surpreso com a acusação. Não solicitei trancamento, apenas conversei com o coordenador sobre opções para que você não perdesse o semestre, considerando seu tempo de recuperação. Bem, ele recebeu um pedido formal de trancamento supostamente assinado por nós dois. Rafael franziu o senho, sentando-se à sua imponente mesa de vidro e pressionando o interfone. Carolina, você pode trazer a pasta dos assuntos pessoais que tratamos na semana passada? A assistente apareceu momentos depois com uma pasta. Rafael a examinou rapidamente, sua expressão se fechando ao encontrar o documento em questão. Isso não deveria ter sido enviado, disse finalmente. Foi um mal-entendido. Carolina preparou alguns documentos como contingência, caso você decidisse adiar os estudos, para se recuperar completamente. Ele olhou para a assistente. Por favor, ligue para a universidade e esclareça que houve um erro. Depois que a assistente saiu, um silêncio tenso se instalou entre eles. Rafael parecia genuinamente arrependido, o que suavizou um pouco a irritação de Luísa. Não estou acostumado a consultar outras pessoas sobre decisões, admitiu ele finalmente. Geralmente apenas dou ordens e espero que sejam cumpridas. Bem, nosso acordo não funciona assim, respondeu Luísa firmemente. Sua parte é fornecer estabilidade financeira. A minha é aparecer como sua esposa quando necessário. Fora isso, minhas decisões pessoais continuam sendo minhas. Rafael a observou com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia quase admiração. Você tem razão. Peço desculpas pela interferência. A sinceridade do pedido de desculpas pegou Luísa de surpresa. Ela esperava resistência, talvez até arrogância, mas não essa rápida admissão de erro. Aceito suas desculpas, disse ela mais suavemente. Mas precisamos estabelecer limites claros para que esse arranjo funcione. Rafael assentiu, levantando-se para se servir de um copo d'água no pequeno bar do escritório. Gostaria de almoçar? Tenho 1 hora livre antes da próxima reunião. O convite casual representava uma pequena trégua que Luísa decidiu aceitar. Claro, eles almoçaram no restaurante exclusivo no terraço do edifício, com vista para o Parque Ibirapuera ao longe. Para surpresa de Luísa, a conversa fluiu naturalmente, com Rafael fazendo perguntas sobre seus estudos de enfermagem e compartilhando alguns desafios que enfrentava na gestão dos hospitais. Por que enfermagem? Perguntou ele, entre um gole de água com gás. Pelo que vi do seu histórico escolar, você poderia ter entrado em medicina se quisesse. Minha mãe ficou muito doente quando eu tinha 16 anos, explicou Luísa. Passamos semanas no hospital público de nossa cidade. Os médicos apareciam por 5 minutos, mas eram as enfermeiras que realmente cuidavam dela e nos explicavam o que estava acontecendo, que traziam conforto nos momentos difíceis. Ela fez uma pausa, relembrando aqueles dias angustiantes. Foi ali que percebi que queria ser aquela pessoa. Não necessariamente quem diagnostica a doença, mas quem acompanha o paciente através dela. Rafael a observava com atenção genuína. Minha irmã dizia algo parecido. Ela queria ser enfermeira também. Foi a primeira vez que ele mencionou a irmã espontaneamente. Luísa hesitou, sem saber se deveria reconhecer que já sabia sobre Mariana. Dona Mercedes mencionou sua irmã, disse finalmente. Sinto muito. Rafael assentiu, seu olhar momentaneamente distante. Depois que ela adoeceu, passei a ver os hospitais de forma diferente. Não como o império do meu pai, mas como lugares onde vidas são transformadas, para melhor ou pior, dependendo da qualidade do cuidado oferecido. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Luísa nunca havia percebido antes. Por um momento, o poderoso executivo deu lugar ao menino que perdeu a irmã mais nova para o câncer. É por isso que você expandiu a ala pediátrica do Hospital São Rafael? Rafael pareceu surpreso com o conhecimento dela. Você pesquisou sobre mim? Vi a placa comemorativa quando estive internada. Ala Pediátrica Mariana Mendonça. Achei que fosse sua mãe ou avó. Foi o primeiro grande projeto que implementei quando assumi a gestão, após a morte do meu pai, explicou ele. Tenho orgulho dos números.
Reduzimos a mortalidade infantil em 30% nos bairros atendidos nos últimos 5 anos. Luísa sorriu, vendo um brilho genuíno nos olhos dele quando falava sobre o impacto de seu trabalho. Talvez houvesse mais em Rafael Mendonça do que o empresário calculista que ela inicialmente imaginara. Quando voltaram ao apartamento naquela noite, algo havia mudado sutilmente entre eles. Não eram amigos ainda, mas havia um entendimento mútuo que não existia antes, um vislumbre das pessoas reais por trás dos papéis que haviam concordado em desempenhar. "Tenho uma surpresa para você", anunciou Rafael quando entraram no elevador. "Espero que goste." Intrigada, Luísa o seguiu até o apartamento. Ao abrirem a porta, ela foi recebida por uma visão inesperada. Uma parte da sala de estar havia sido transformada em um pequeno escritório de estudos, com uma mesa espaçosa, estantes com livros de enfermagem, um laptop novo e até mesmo um manequim anatômico para práticas. "Pensei que seria mais confortável para você estudar em casa durante sua recuperação", explicou Rafael, observando sua reação. "A universidade concordou em permitir que você faça algumas disciplinas teóricas à distância neste semestre, com provas presenciais quando estiver melhor. Não é ideal, mas pelo menos você não perde o semestre inteiro." Luísa aproximou-se lentamente do espaço, tocando os livros, edições novas de títulos que ela só conseguia emprestar da biblioteca por curtos períodos. "Você organizou tudo isso hoje?" "Na verdade, vinha planejando desde a semana passada. A ideia era fazer uma surpresa depois do casamento." Ele parecia genuinamente ansioso pela aprovação dela. "Espero que não pareça que estou interferindo novamente. Se não gostar, podemos adaptar como preferir." Luísa ficou em silêncio por um momento, processando o gesto. Havia uma consideração genuína ali que ela não esperava. "É perfeito", admitiu finalmente. "Obrigada." Um sorriso discreto apareceu no rosto de Rafael. Um sorriso real, não aquele ensaiado para eventos sociais. "Ótimo. Vou deixar você explorar seu novo espaço." Quando ele se virou para sair, Luísa chamou seu nome. "Rafael?" Ele parou, olhando-a com curiosidade. "Talvez pudéssemos jantar juntos hoje? Para comemorar meu primeiro dia como estudante casada." Uma sombra de surpresa passou pelo rosto dele antes de assentir. "Claro. Peço a Mercedes para preparar algo especial." Mais tarde, enquanto jantavam na varanda sob o céu estrelado de São Paulo, conversando sobre livros e filmes favoritos, descobrindo gostos em comum que nunca imaginariam compartilhar, Luísa percebeu como era estranho conhecer alguém depois de já estar casada com ele. Era como montar um quebra-cabeça de trás para frente, descobrindo a imagem após já ter encaixado as peças. "Por que nunca se casou antes?" perguntou ela subitamente, surpreendendo a si mesma com a ousadia da pergunta. Rafael pareceu considerar seriamente a questão. "Nunca pareceu necessário. Relacionamentos exigem tempo e compromisso emocional, coisas que sempre reservei para os hospitais. Até a cláusula do testamento entrar em vigor." "Sim." Ele fez uma pausa, girando a taça de vinho tinto entre os dedos. "Mas confesso que mesmo sem a cláusula, às vezes me pergunto se errei ao manter todos à distância. Meu pai dizia que não se pode realmente entender as pessoas que atendemos, se não entendemos a vida, além das paredes do hospital." Havia uma honestidade na confissão que tocou Luísa. Por trás do executivo frio e calculista, havia um homem lutando para equilibrar o legado do pai com sua própria visão de vida. "Nunca é tarde para aprender", respondeu ela suavemente. Rafael a observou por um longo momento, como se visse algo novo em seu rosto. "Não, não é." Quando se despediram para dormir, havia uma nova atmosfera entre eles. Não romance, talvez, mas uma abertura, uma possibilidade que nenhum dos dois havia previsto quando assinaram seu acordo comercial. Deitada em sua cama, Luísa ponderou sobre o dia. Havia começado com raiva pela interferência de Rafael em seus estudos e terminado com um jantar agradável e uma compreensão mais profunda do homem com quem havia se casado. As coisas estavam ficando complicadas, pensou. O contrato havia estabelecido limites claros, mas a vida real parecia determinada a borrá-los. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Camila. "E aí, como vai a vida de casada? Já está apaixonada pelo príncipe encantado que te atropelou?" Luísa hesitou antes de responder. "As coisas são mais complicadas do que parecem.
Ele não é quem eu pensava. Enviada a mensagem, ela olhou para a aliança em seu dedo. O que começara como uma transação comercial estava lentamente se transformando em algo que nenhum contrato poderia prever ou controlar. E isso, percebeu Luísa, era tanto emocionante quanto perigoso. 3 meses se passaram desde o casamento, e a vida de Luísa havia adquirido uma nova rotina. As manhãs eram dedicadas aos estudos no escritório que Rafael preparara. As tardes, as sessões de fisioterapia e, cada vez mais frequentemente, a visitas ao Hospital São Rafael, onde ela começara um estágio especial no departamento de enfermagem pediátrica. As noites, surpreendentemente, muitas vezes terminavam com jantares compartilhados com Rafael, quando este não estava viajando ou preso em reuniões tardias. O relacionamento deles havia evoluído para algo que Luísa não conseguia definir precisamente. Não eram exatamente amigos, certamente não eram amantes, mas havia desenvolvido uma cumplicidade confortável, um respeito mútuo que tornava a convivência não apenas tolerável, mas frequentemente agradável. O Dr. Mendonça não para de falar sobre você para a equipe, comentou a enfermeira-chefe Laura durante uma pausa no estágio. Nunca o vi tão orgulhoso de alguém. Luísa sentiu o rosto esquentar. Ele apenas está tentando me ajudar a compensar o tempo perdido após o acidente. Laura sorriu, como quem sabe mais do que diz. Claro, e a forma como ele aparece casualmente na ala pediátrica 3 vezes mais do que costumava, coincidentemente durante seus horários de estágio, também é só profissionalismo, imagino. Antes que Luísa pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. Jantar com investidores hoje, 20 horas. Restaurante Fazano. Importante. Desculpe o aviso em cima da hora. Era a primeira vez que Rafael a convidava para um evento profissional. Até então, os raros eventos sociais que haviam frequentado juntos eram familiares ou de caridade. Nunca algo diretamente ligado aos negócios. Preciso sair mais cedo hoje, informou a supervisora. Compromisso com meu marido. Ainda era estranho usar aquela palavra, marido, mas com o passar dos meses, tinha se tornado cada vez menos desconfortável. Em casa, Luísa enfrentou o dilema do guarda-roupa. Desde o casamento, Rafael havia insistido em providenciar um closet completo de roupas adequadas à sua nova posição social, mas ela raramente usava as peças mais sofisticadas, preferindo suas próprias roupas simples para o dia a dia. Após alguma deliberação, escolheu um vestido azul marinho discreto, mas elegante, que Rafael havia escolhido pessoalmente durante uma rara incursão de compras juntos. Combina com seus olhos, ele havia dito, em um raro momento de observação pessoal que a pegara de surpresa. O restaurante Fazano era o epítome da exclusividade paulistana. Localizado no hotel de mesmo nome, no coração dos Jardins, o estabelecimento exigia não apenas dinheiro, mas conexões para conseguir uma reserva. Luísa sentiu-se levemente intimidada ao entrar no ambiente sofisticado, onde cada cliente parecia ter saído de uma revista de moda europeia. Rafael a esperava na entrada, impecável em um terno cinza escuro. Seus olhos se iluminaram visivelmente ao vê-la, e por um momento, Luísa sentiu uma estranha satisfação com aquela reação. Você está deslumbrante, comentou ele, inclinando-se para beijar-lhe o rosto, um gesto que havia se tornado parte de sua rotina pública como casal, mas que ainda causava um leve formigamento onde seus lábios tocavam sua pele. Espero estar à altura do evento, respondeu ela, ajustando nervosamente a alça da bolsa. Quem são os investidores? Um grupo canadense interessado em financiar nossa expansão para o Nordeste, explicou Rafael enquanto eram conduzidos à mesa. Mas o mais importante para esta noite é Thomas Clark, representante de um fundo de investimentos em saúde. Ele é conhecido por valorizar empresas com histórias inspiradoras por trás dos números. Luísa franziu o senho. E eu sou parte da história inspiradora? Rafael teve a decência de parecer ligeiramente embaraçado. Não exatamente, mas a ideia de um CEO comprometido com valores familiares tradicionais agrada certos investidores conservadores. Então sou um adereço para impressionar investidores, concluiu Luísa, sentindo uma pontada de desapontamento. Por um momento, havia imaginado que Rafael realmente queria sua companhia, sua opinião.
Não. Rafael parou, virando-se para encará-la antes de chegarem à mesa. Você nunca seria apenas um adereço para mim. Sua presença é importante para mim. Havia uma sinceridade inesperada naquelas palavras que fez Luísa reconsiderar sua irritação inicial. Antes que pudesse responder, no entanto, foram interrompidos pela chegada dos investidores. O jantar transcorreu melhor do que Luísa esperava. Anos atendendo mesas no café, haviam lhe dado prática em fazer pequenas conversas, e seus conhecimentos de enfermagem revelaram-se surpreendentemente relevantes nas discussões sobre o sistema de saúde. Thomas Clark, em particular, pareceu impressionado quando ela descreveu as diferenças entre o atendimento teórico e prático nas enfermarias. Sua esposa tem uma perspectiva única, Rafael, comentou Clark entre um gole de vinho. Combina experiência prática com visão administrativa. Raro encontrar isso. Rafael sorriu, colocando a mão sobre a de Luísa na mesa, um gesto que, para os observadores, parecia natural, mas que fez seu coração acelerar inexplicavelmente. Luísa tem me ensinado muito sobre o lado humano dos hospitais, respondeu ele, com um olhar para ela que parecia genuinamente admirado. Às vezes nos perdemos tanto nos números e indicadores de performance que esquecemos que cada paciente é uma pessoa com uma história. Não era apenas conversa para impressionar investidores, percebeu Luísa. Havia verdade naquelas palavras. As longas conversas que haviam tido sobre pacientes, tratamentos, a importância do cuidado além da técnica. Rafael realmente havia escutado. Quando o jantar terminou, os investidores se despediram com promessas de reuniões de acompanhamento. Thomas Clark, em particular, parecia entusiasmado com as possibilidades. Acho que foi um sucesso, comentou Rafael enquanto aguardavam o manobrista trazer o carro. Clark raramente demonstra tanto interesse. Fico feliz em ter ajudado, respondeu Luísa sinceramente. A noite havia sido surpreendentemente agradável, e ela percebia como seu conhecimento técnico, combinado com sua experiência de vida mais modesta, oferecia uma perspectiva que os empresários e investidores talvez não considerassem normalmente. No caminho de volta para casa, um silêncio confortável se instalou entre eles. Rafael dirigia com cuidado, uma mudança notável desde o acidente, enquanto Luísa observava as luzes da cidade pela janela. Pensei que você estaria desconfortável esta noite, comentou ele finalmente quebrando o silêncio, mas você foi impressionante. Achei que seria apenas decoração, admitiu Luísa, mas foi interessante participar das discussões. Nunca imaginei que minha experiência como estudante de enfermagem pudesse ser relevante para decisões de investimento. É exatamente isso que torna sua perspectiva valiosa, respondeu Rafael, olhando-a brevemente antes de voltar a atenção para a estrada. Você vê os hospitais pelos olhos de quem cuida diretamente dos pacientes, não pelos relatórios financeiros. Quando chegaram ao apartamento, Luísa sentia-se estranhamente energizada, apesar da hora tardia. Enquanto preparavam um chá na cozinha, Rafael se juntou a ela, trocando o terno por roupas mais confortáveis. Tenho uma ideia, disse ele, aceitando a xícara que ela oferecia. E se formalizássemos sua participação? Um programa de estágio estruturado que combine sua experiência de enfermagem com aspectos administrativos. Você poderia contribuir para melhorar nossos protocolos de atendimento do ponto de vista de quem está na linha de frente. Luísa o encarou, surpresa com a proposta. Você está falando sério? Completamente. Rafael parecia animado, como sempre ficava quando discutia ideias para melhorar os hospitais. Seria benéfico para sua formação e para nós. Uma situação em que todos ganham. A proposta era tentadora. Não apenas ampliaria suas perspectivas profissionais, mas daria um propósito adicional ao seu casamento de conveniência, algo além das aparências sociais e do acordo financeiro. Eu gostaria disso, respondeu finalmente. Mas com uma condição. Quero ser tratada como qualquer outro estagiário, sem privilégios especiais por ser sua esposa. Rafael sorriu, estendendo a mão como se fechasse um acordo de negócios. Combinado, senhora Mendonça. Luísa apertou sua mão, ignorando a estranha eletricidade que parecia fluir entre eles com o contato prolongado. Combinado, senhor Mendonça. Nas semanas seguintes, Luísa mergulhou de cabeça no novo programa de estágio, dividindo seu tempo entre os estudos teóricos na faculdade
e a experiência prática nos diferentes departamentos do Hospital São Rafael. Para sua surpresa, Rafael manteve a palavra. Ela não recebia tratamento especial da equipe, embora ocasionalmente notasse olhares curiosos quando ele aparecia para reuniões nos departamentos onde ela estagiava. Sua vida havia se transformado de maneiras que jamais imaginara. Da garçonete lutando para pagar as contas e a faculdade, ela agora transitava entre salas de reunião, com executivos e quartos de hospital com pacientes, seu conhecimento e confiança crescendo a cada dia. Em casa, a dinâmica entre ela e Rafael também evoluía sutilmente. Jantares compartilhados tornaram-se mais frequentes, conversas se estendiam pela noite, ocasionalmente com uma garrafa de vinho entre eles. Falavam sobre trabalho, mas também sobre livros, filmes, memórias de infância. Aos poucos, Luísa estava conhecendo o homem por trás do executivo frio, e o que encontrava a surpreendia constantemente. Foi durante um desses jantares, aproximadamente 6 meses após o casamento, que Rafael fez um anúncio inesperado. Minha mãe está organizando uma festa de aniversário surpresa para Lucas no próximo fim de semana, na casa dela em Campos do Jordão. Ela espera que estejamos lá, como família. O termo família causou uma estranha sensação em Luísa. Até então, seus encontros com a família de Rafael haviam sido breves e formais. Almoços ocasionais, sempre em restaurantes, nunca em ambientes domésticos íntimos. Ficaríamos o fim de semana inteiro? Perguntou, tentando manter o tom casual. De sexta a domingo, confirmou Rafael, observando-a cuidadosamente. Entendo se você não quiser ir. Posso inventar alguma desculpa. Luísa considerou a oferta. Seria o primeiro teste prolongado de sua farsa matrimonial. Não apenas algumas horas de conversa social, mas dias inteiros de convivência familiar íntima. A perspectiva era intimidante. Por outro lado, havia algo em Lucas que ela apreciava. Sua espontaneidade, sua recusa em obedecer às convenções rígidas da alta sociedade paulistana. E, honestamente, estava curiosa para conhecer melhor a família que moldara Rafael. Eu vou, decidiu finalmente. Faz parte do nosso acordo, afinal. Um lampejo de algo passou pelo rosto de Rafael. Satisfação, alívio, expectativa, era difícil dizer. Ótimo, e não se preocupe com Teresa. Seu latido é pior que sua mordida. Isso não é muito reconfortante, respondeu Luísa com um sorriso nervoso. Na sexta-feira seguinte, eles dirigiram pela sinuosa estrada para Campos do Jordão, a cidade montanhosa a algumas horas de São Paulo, conhecida por seu clima europeu e mansões luxuosas. A propriedade dos Mendonça, Rafael explicou durante o trajeto, havia sido construída por seu avô na década de 1950 e mantinha muito de sua arquitetura original. É praticamente um museu, comentou ele. Minha mãe se recusa a modernizar qualquer coisa além do absolutamente necessário. Diz que a casa tem alma e não devemos interferir. Quando finalmente chegaram, depois de subir por uma estrada particular cercada de araucárias, Luísa entendeu o que ele queria dizer. A mansão parecia saída de um filme de época. Uma imponente construção de pedra e madeira, com telhados inclinados para a neve ocasional, janelas em arco e uma grande varanda que circundava toda a estrutura. Teresa Mendonça os aguardava na entrada, elegante como sempre em um conjunto de cachemir, apesar do clima não ser tão frio para a época do ano. Finalmente, comentou ela, recebendo-os com beijos formais. Pensei que perderiam o jantar. O trânsito na saída de São Paulo estava terrível, mãe, explicou Rafael carregando as malas para dentro. A casa por dentro era ainda mais impressionante, tapetes persas sobre pisos de madeira escura, móveis antigos que pareciam peças de museu, pinturas a óleo de antepassados nas paredes. Era um mundo completamente diferente de tudo que Luísa conhecera. Coloquei vocês no quarto principal da ala leste, informou Teresa, conduzindo-os pelo corredor. Tem a melhor vista para as montanhas. Luísa e Rafael trocaram olhares. Até então, em sua farsa matrimonial, haviam mantido quartos separados no apartamento, uma privacidade que ambos tacitamente respeitavam. A ideia de compartilhar um quarto, uma cama, por um fim de semana inteiro era complicada. Obrigado, mãe, respondeu Rafael, sua voz não traindo nenhum desconforto, enquanto seguiam Teresa pelo corredor.
O quarto era espaçoso e elegante, com uma grande cama de dossel no centro, uma lareira de pedra em um canto e janelas amplas que realmente ofereciam uma vista deslumbrante das montanhas ao redor. O jantar será servido às 8, informou Teresa, deixando-os a sós. Lucas chega amanhã, acredita que estamos apenas tendo um fim de semana familiar normal. Quando a porta se fechou, Luísa e Rafael se encararam, a realidade da situação finalmente os atingindo. Eu posso dormir no sofá, ofereceu-se Rafael, indicando um divã próximo à janela. Não seja bobo, você é muito alto para aquilo, respondeu Luísa, tentando soar prática apesar do nervosismo. A cama é grande o suficiente para ambos. Podemos colocar travesseiros no meio como adolescentes em uma comédia romântica. Rafael riu, quebrando um pouco da tensão. Travesseiros no meio será. Enquanto se preparavam para o jantar, Rafael explicou um pouco mais sobre a dinâmica familiar que enfrentariam. Além da minha mãe, estarão aqui minha tia Eleonora, irmã do meu pai, uma doceira ranzinza que acha que ninguém continua o legado dele adequadamente, minha prima Sofia e seu marido Eduardo, ambos advogados corporativos sem senso de humor, e claro, Lucas, o aniversariante, que provavelmente é a única pessoa normal da família. Luísa sorriu com a descrição. E onde você se encaixa nessa galeria de personagens? Rafael a olhou através do espelho enquanto ajustava a gravata. Eu sou o filho obcecado pelo trabalho que surpreendeu a todos casando-se repentinamente com uma estudante de enfermagem que atropelou. Havia um tom autodepreciativo em sua voz que fez Luísa se aproximar, ajustando a gravata que ele lutava para arrumar. Eu diria que você é o filho dedicado que está tentando equilibrar o legado do pai com sua própria visão de futuro, corrigiu ela suavemente. Seus dedos roçaram levemente o pescoço dele enquanto ajustava o nó, e ela sentiu um leve tremor passar por ele. Por um momento ficaram próximos demais, o ar entre eles carregado com algo indefinível. Rafael a observava com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Obrigado, disse ele finalmente, a voz levemente rouca. Luísa recuou um passo, subitamente consciente da intimidade do momento. Só estou cumprindo meu papel de esposa dedicada. Claro, respondeu ele, o momento de vulnerabilidade desaparecendo tão rapidamente quanto surgira. Devemos descer. Minha mãe detesta atrasos. O jantar foi exatamente como Rafael previra. Uma mistura de perguntas educadamente invasivas sobre seu relacionamento, comentários velados sobre a rapidez do casamento e discussões sobre negócios familiares que frequentemente excluíam Luísa da conversa. Então, querida, a tia Eleonora se dirigiu a ela, enquanto os homens discutiam uma potencial aquisição hospitalar. Rafael mencionou que você é de Minas Gerais. De que família? A pergunta, aparentemente inocente, carregava expectativas claras. Na alta sociedade paulistana, de que família significava? Qual seu pedigree? Quem eram seus pais importantes? Santos, respondeu Luísa simplesmente. Meu pai era pedreiro, minha mãe é costureira. Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa. Teresa teve a elegância de não parecer surpresa. Claramente Rafael já havia compartilhado essa informação com ela, mas os outros pareciam genuinamente chocados com a franqueza da resposta. Que interessante, comentou Sofia, a prima advogada, com um sorriso tenso. E como você e Rafael se conheceram mesmo? A história completa? Luísa sentiu a mão de Rafael cobrir a sua sobre a mesa, um gesto de apoio silencioso que a surpreendeu. Eu a atropelei, respondeu ele casualmente, tomando um gole de vinho como se tivesse comentado sobre o tempo. Literalmente. As expressões ao redor da mesa variaram do choque à descrença. Apenas Teresa parecia impassível, observando a interação com olhos atentos. Rafael estava dirigindo naquela tempestade terrível em março, elaborou Luísa, decidindo seguir sua deixa. Eu estava correndo para pegar o ônibus após meu turno no café onde trabalhava. Acabei no hospital dele com algumas fraturas. E aparentemente com um noivo também, comentou Lucas, que havia chegado mais cedo que o previsto e se juntara ao jantar para a surpresa de Teresa. Seu comentário quebrou a tensão, provocando risadas ao redor da mesa. Luísa imediatamente gostou ainda mais dele. Lucas tinha o dom de transformar momentos potencialmente desconfortáveis em algo leve. O que posso dizer? Rafael deu de ombros,
um sorriso genuíno surgindo em seu rosto. Foi amor à primeira consulta médica. A facilidade com que ele mantinha a farsa deveria incomodar Luísa, mas em vez disso, ela se viu sorrindo junto, apreciando a maneira como ele a incluía na narrativa, como se realmente fossem um casal compartilhando uma história de amor peculiar, mas verdadeira. O restante do jantar fluiu mais suavemente, com Lucas dominando a conversa com histórias de suas viagens como fotógrafo freelancer, outra ovelha negra da família, recusando-se a seguir a carreira corporativa esperada. Quando finalmente se retiraram para o quarto, Luísa sentia-se mentalmente exausta. Manter as aparências por horas era mais cansativo do que imaginara. "Você foi incrível", comentou Rafael enquanto fechava a porta atrás deles. A maneira como lidou com Eleonora, até minha mãe parecia impressionada. "Obrigada por me apoiar com a história do acidente", respondeu Luísa, removendo os brincos e colocando-os sobre a cômoda. "Achei melhor sermos honestos sobre isso, já que eventualmente alguém descobriria." Foi a escolha certa. Rafael afrouxou a gravata, observando-a através do reflexo do espelho. "E você está certa sobre mim, sabia?" "Como assim?" "O que disse antes do jantar, sobre eu tentar equilibrar o legado do meu pai com minha própria visão. Ninguém nunca viu dessa forma antes." Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Luísa virar-se para encará-lo diretamente. Por um momento, viu além da fachada do poderoso empresário. Viu o filho ainda tentando provar seu valor, o irmão que perdera a irmã mais nova, o homem buscando seu próprio caminho sob o peso de expectativas enormes. "Às vezes é mais fácil para os de fora verem o que está acontecendo", respondeu ela suavemente. Rafael deu alguns passos em sua direção, parando a uma distância que não era nem formal, nem íntima demais. "Você não é uma estranha, Luísa. Não mais." A intensidade de seu olhar fez algo estremecer dentro dela. Por um momento perigoso, imaginou como seria eliminar a distância entre eles, descobrir se seus lábios seriam tão quentes quanto pareciam, se suas mãos seriam tão firmes em sua pele quanto eram em seus negócios. O momento foi quebrado pelo toque do celular de Rafael. Ele checou a tela e suspirou. "Emergência no hospital", explicou, afastando-se para atender a ligação. Enquanto ele conversava em voz baixa perto da janela, Luísa tentou acalmar seu coração acelerado. O que estava acontecendo com ela? Este era um casamento de conveniência, um contrato comercial. Não era para haver sentimentos envolvidos. Esse era o ponto principal do acordo. Mas enquanto preparavam a cama, colocando meticulosamente a barreira de travesseiros no meio, como haviam combinado, Luísa não pôde deixar de pensar. Talvez alguns contratos simplesmente não conseguissem prever todas as variáveis. E talvez o coração não se importasse muito com cláusulas escritas em papel. O sol da manhã entrava pelas frestas das cortinas quando Luísa despertou. Por um momento, sentiu-se desorientada no quarto desconhecido, até que os eventos do dia anterior voltaram à sua memória. Campos do Jordão, a mansão dos Mendonça, o aniversário surpresa de Lucas e Rafael. Virando-se com cuidado, ela notou que a barreira de travesseiros havia sido parcialmente desfeita durante a noite. Rafael dormia profundamente do outro lado da cama, os cabelos normalmente impecáveis, levemente desarrumados, a expressão relaxada de uma forma que raramente se permitia quando acordado. Havia uma vulnerabilidade nele assim, sem as defesas cuidadosamente construídas que mantinha durante o dia. Com cuidado para não acordá-lo, Luísa levantou-se e dirigiu-se à janela. A vista era de tirar o fôlego. Montanhas cobertas por uma neblina matinal, o sol nascente pintando o céu em tons de rosa e laranja. Tão diferente da paisagem urbana de concreto a que estava acostumada em São Paulo. "Bom dia." A voz de Rafael, ainda rouca de sono, a fez virar-se. Ele havia se sentado na cama, observando-a contra a luz da janela. "Bom dia", respondeu ela. "Desculpe se te acordei." Não acordou. Tenho o sono leve. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto inconsciente que o fazia parecer mais jovem, menos formal. "Dormiu bem?" "Surpreendentemente sim." Luísa não mencionou que havia demorado para adormecer, demasiadamente consciente da presença dele do outro lado da barreira de travesseiros. "E você?" "Melhor do que esperava." Ele hesitou por um momento. Nunca dividi uma cama com alguém antes. Não para dormir, quero dizer.
A confissão inesperada pegou Luísa de surpresa. O poderoso Rafael Mendonça, disputado pelos melhores partidos de São Paulo, nunca havia passado uma noite inteira com ninguém? Sério? Ele deu de ombros, um gesto estranhamente despojado para alguém sempre tão controlado. Relacionamentos nunca foram minha prioridade, e passar a noite toda implicava um nível de intimidade que não estava disposto a oferecer. Havia uma honestidade crua naquela admissão que tocou Luísa profundamente. Nos últimos meses, Rafael havia baixado suas defesas aos poucos, mas nunca de maneira tão direta, tão vulnerável. Obrigado, acrescentou ele, surpreendendo-a novamente. Pelo quê? Por tornar isso... Ele gesticulou entre eles, a cama, a situação, menos estranho do que poderia ser. Um sorriso involuntário surgiu nos lábios dela. De nada, eu acho. O momento de intimidade foi interrompido por uma batida na porta. Era uma das empregadas da casa, informando que o café da manhã seria servido em 30 minutos e que Teresa esperava a presença de ambos. Enquanto se preparavam, caíram numa rotina surpreendentemente doméstica. Rafael cedendo o banheiro primeiro, Luísa perguntando sua opinião sobre qual vestido usar para o dia. Pequenas cortesias e considerações que haviam desenvolvido durante os meses de convivência no apartamento. O café da manhã foi servido no terraço, aproveitando o clima ameno da manhã. Teresa já estava sentada, elegante como sempre ao lado de Lucas, que parecia cansado, mas satisfeito. Finalmente acordaram, comentou Teresa, um leve tom de reprovação em sua voz. Pensei que Rafael ao menos manteria seus hábitos madrugadores. Estamos de férias, mãe, respondeu Rafael puxando a cadeira para Luísa antes de se sentar. E depois de meses trabalhando sem parar, acho que mereço dormir até mais tarde ocasionalmente. Lucas sorriu por trás de sua xícara de café. Ou talvez ele tenha encontrado algo mais interessante para fazer na cama do que levantar cedo. Luísa sentiu o rosto esquentar, enquanto Rafael lançava um olhar de advertência ao primo. Lucas, Teresa repreendeu, embora não parecesse genuinamente chocada. Estamos à mesa. Só estou feliz que meu primo workaholic finalmente tenha algo em sua vida além daqueles hospitais, defendeu-se Lucas, piscando para Luísa. E você tem que admitir, tia Teresa, que Luísa trouxe uma certa luz para ele. Teresa observou o filho por um momento, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. Verdade, ele parece menos tenso. Estou sentado aqui, sabiam? Protestou Rafael, embora seu tom não carregasse real irritação. O café da manhã prosseguiu com conversas leves, planos para o dia e discussões sobre a festa surpresa que aconteceria à noite. Lucas aparentemente não suspeitava de nada, acreditando estarem ali apenas para um final de semana familiar. Pensei em mostrar a propriedade para Luísa hoje, comentou Rafael, enquanto se servia de mais café. Ela nunca veio a Campos do Jordão antes. Excelente ideia, concordou Teresa. Leve-a até o lago. Está particularmente bonito nesta época do ano. Após o café, Rafael e Luísa saíram para caminhar pela extensa propriedade. A mansão estava localizada em uma área privilegiada, com jardins bem cuidados que se estendiam até encontrar a vegetação natural. Um caminho de pedra serpenteava entre árvores centenárias, levando-os para cada vez mais longe da casa. Sua mãe parece diferente aqui, observou Luísa, enquanto caminhavam lado a lado. Menos intimidante. Rafael sorriu. Este lugar sempre teve esse efeito sobre ela. Foi aqui que conheceu meu pai durante uma festa de verão. Ela tinha apenas 19 anos. Como eles se conheceram? Meu pai estava hospedado na casa vizinha e pulou o muro para roubar maçãs do nosso pomar. Minha mãe o pegou em flagrante e ameaçou chamar a polícia por invasão de propriedade. Luísa riu, imaginando a elegante Teresa Mendonça ameaçando um jovem ladrão de maçãs. E o que aconteceu? Ele a convidou para sair, prometendo que compraria todas as maçãs que pudesse comer. Ela aceitou para a surpresa de todos, inclusive dela mesma. Havia um carinho evidente na voz de Rafael ao contar a história familiar. Um lado dele, que raramente se mostrava em São Paulo, onde o empresário pragmático dominava. Eles foram felizes? Perguntou Luísa, genuinamente curiosa. Rafael considerou a pergunta por um momento. Acho que sim, à maneira deles. Não eram demonstrativos, mas havia respeito, parceria.
Meu pai era visionário, mas impulsivo. Minha mãe, prática e estratégica. Juntos transformaram uma pequena clínica familiar em uma rede de hospitais. E como era crescer nesse ambiente? Exigente. Rafael pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Havia sempre expectativas, padrões a serem alcançados, mas também havia segurança e estabilidade. E depois que Mariana adoeceu, percebi que havia amor também. Não o tipo efusivo dos filmes, mas o tipo que move montanhas quando necessário. Enquanto caminhavam, o caminho começou a descer levemente, e logo o lago mencionado por Teresa surgiu à frente, uma extensão cristalina refletindo o céu e as montanhas ao redor. É lindo, murmurou Luísa, maravilhada pela paisagem que parecia saída de uma pintura. Rafael a observava, não o lago, com uma expressão que ela não conseguia interpretar completamente. Sim, é. Sentaram-se em um banco de madeira à beira do lago, um silêncio confortável entre eles. Por um momento, pareciam apenas um casal normal aproveitando um dia tranquilo longe da cidade. Não um arranjo comercial, não uma farsa cuidadosamente orquestrada. Às vezes me pergunto, Rafael quebrou o silêncio, sua voz mais suave que o habitual. Como teria sido se nos conhecêssemos em circunstâncias diferentes? Luísa sentiu o coração acelerar. Como se você não tivesse me atropelado. Um sorriso relutante apareceu no rosto dele. Como se tivéssemos nos conhecido, digamos, em um café. Você servindo, eu como cliente. Sem acidentes, sem cláusulas de testamento, sem acordos comerciais. Provavelmente você nem teria me notado, respondeu ela honestamente. Eu seria apenas mais uma garçonete anônima servindo café para um executivo ocupado. Rafael balançou a cabeça lentamente. Você se subestima, Luísa, e me superestima. Eu teria notado você. A certeza em sua voz fez algo revirar no estômago dela. Uma sensação perigosa, tentadora, que ela vinha tentando ignorar nas últimas semanas. Rafael, começou ela, sem saber exatamente o que queria dizer. Ele se aproximou, seus olhos fixos nos dela, uma pergunta silenciosa pairando entre eles. Luísa sentiu-se inclinando em direção a ele, como se puxada por uma força magnética. O momento foi interrompido pelo toque estridente do celular de Rafael. Ele fechou os olhos brevemente, uma expressão de frustração cruzando seu rosto antes de se afastar para atender. Era do hospital, uma emergência com um paciente importante que exigia sua atenção, mesmo à distância. Luísa o observou transformar-se novamente no executivo eficiente, dando instruções claras e precisas, toda a vulnerabilidade anterior cuidadosamente guardada. Quando desligou, Rafael parecia dividido. Eu deveria voltar para a casa e lidar com isso pelo computador. Tem alguns documentos que preciso revisar. Claro, respondeu Luísa, ignorando a pontada de desapontamento. Vá em frente. Posso ficar aqui um pouco mais e voltar sozinha. Tem certeza? Absoluta. O caminho é direto e o dia está lindo. Aproveite para resolver seus problemas enquanto eu aproveito a paisagem. Ele hesitou, claramente relutante em deixá-la, mas a necessidade profissional eventualmente venceu. Estarei na biblioteca se precisar de mim. Depois que Rafael partiu, Luísa permaneceu sentada contemplando o lago e os eventos da manhã. O que quase acontecera entre eles. E mais importante, o que significava? Parte dela queria acreditar que havia algo real crescendo entre eles. Algo além do contrato, além das aparências. Outra parte, mais cautelosa, lembrava-a constantemente que tudo aquilo era temporário. Em poucos meses, quando o prazo do acordo terminasse, cada um seguiria seu caminho. Rafael retomaria sua vida de executivo solteiro. E ela, bem, ela estaria em uma posição muito melhor do que antes, com sua educação garantida e a saúde de sua mãe estabilizada. Era irracional, até perigoso, permitir que sentimentos reais se desenvolvessem em uma situação tão claramente delimitada por termos contratuais. Com um suspiro, Luísa levantou-se, decidindo voltar para a casa. Enquanto caminhava, uma figura familiar surgiu no caminho à sua frente. Lucas, chamou, surpresa por encontrá-lo ali. O primo de Rafael sorriu, aproximando-se com sua câmera fotográfica pendurada no pescoço. Estava capturando algumas imagens da propriedade. E você? Onde está meu primo workaholic? Emergência no hospital. Voltou para a casa para resolver.
Lucas revirou os olhos, mas seu sorriso era afetuoso. Típico. Nem mesmo em um fim de semana familiar ele consegue se desligar completamente. Eles caminharam juntos de volta, Lucas ocasionalmente parando para fotografar algo que chamava sua atenção. Um pássaro, uma formação de nuvens, flores silvestres no caminho. "Posso fazer uma pergunta indiscreta?" perguntou ele subitamente. Luísa hesitou, mas assentiu. "Claro. Você realmente o ama? Ou isso é apenas..." Ele fez um gesto vago com a mão. "Conveniente para ambos?" A pergunta direta a pegou completamente desprevenida. Seria Lucas mais perceptivo do que aparentava, vendo através da fachada cuidadosamente construída? "Por que pergunta isso?" respondeu ela, tentando ganhar tempo. Lucas deu de ombros, ajustando a lente de sua câmera. Rafael sempre foi prático, até mesmo calculista, e a cláusula do testamento do tio Fernando estava se aproximando do prazo final. Então, de repente, ele aparece casado com alguém que conheceu há pouco tempo, alguém completamente fora do círculo social que nossa família consideraria apropriado. Ele lançou um olhar significativo para Luísa. Não é preciso ser um gênio para fazer as contas. Luísa sentiu o estômago afundar. Sua farsa havia sido descoberta tão facilmente. "Não vou julgar, sabe?" continuou Lucas, sua voz surpreendentemente gentil. "Todos temos nossos acordos na vida. E se existe alguém que entende a pressão de corresponder às expectativas dessa família, sou eu." Por um momento, Luísa considerou manter a mentira, afirmar que era um casamento real, baseado em amor verdadeiro. Mas havia algo na honestidade direta de Lucas que exigia reciprocidade. "É complicado", admitiu finalmente. Lucas sorriu, com uma sabedoria que parecia além de seus anos. Os melhores relacionamentos geralmente são. Antes que pudessem continuar a conversa, chegaram à casa, onde os preparativos para a festa noturna já estavam em andamento. Lucas foi requisitado por sua tia para uma degustação surpresa, claramente uma estratégia para mantê-lo ocupado, enquanto os últimos detalhes eram acertados. Luísa encontrou Rafael na biblioteca como prometera, concentrado em seu laptop. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, um sorriso cansado, mas genuíno, iluminando seu rosto. "Conseguiu resolver a emergência?" perguntou ela, sentando-se na poltrona oposta. "Sim, apenas um mal-entendido com um protocolo novo. Já está tudo encaminhado." Ele fechou o computador, dando-lhe total atenção. "Como foi seu passeio?" "Encontrei Lucas saindo para fotografar." "Sim, voltamos juntos." Luísa hesitou, incerta se deveria mencionar a conversa reveladora. "Ele é observador." Rafael a estudou por um momento, compreendendo o que não estava sendo dito. Lucas sempre foi perspicaz. "O que ele disse?" "Ele perguntou se nosso casamento era real ou conveniente." Um silêncio pesado caiu entre eles. Rafael não parecia surpreso, apenas resignado. "E o que você respondeu?" "Que é complicado." Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Uma resposta diplomaticamente honesta. "Você acha que ele vai contar para sua mãe? Para os outros?" Rafael considerou a questão por um momento. "Não. Lucas sempre manteve seus próprios segredos nesta família. Ele entende o valor da discrição." Ele pausou, seus olhos encontrando os dela. "Mas sua pergunta levanta um ponto importante. Quanto tempo mais vamos manter essa farsa?" O coração de Luísa falhou uma batida. O acordo era por 1 ano. "Eu sei. Mas as coisas mudaram desde então, não acha?" A intensidade no olhar dele fez algo apertar no peito dela. "Você mudou, eu mudei." Luísa não sabia como responder. Era verdade. O que começara como um acordo comercial frio havia evoluído para algo mais complexo, mais pessoal. Havia um respeito mútuo entre eles agora, uma amizade, e da parte dela, sentimentos que preferia não examinar muito de perto. "O que você está sugerindo?" perguntou finalmente. Rafael se levantou, aproximando-se até parar diante dela. "Não sei ao certo, apenas que talvez devêssemos renegociar os termos, ou..." Ele hesitou, algo raro para alguém normalmente tão seguro. "Talvez nem precisemos mais de termos formais." Antes que Luísa pudesse processar completamente o que ele estava implicando, a porta da biblioteca se abriu, e Teresa apareceu, perfeitamente composta como sempre. "Ah, estão aqui. Os primeiros convidados chegarão em 2 horas. Sugiro que comecem a se preparar." O momento foi quebrado.
a conversa inacabada pairando entre eles como uma promessa ou uma ameaça para mais tarde. A festa de aniversário de Lucas foi um sucesso. O salão principal da mansão havia sido decorado elegantemente, com um toque personalizado que refletia a personalidade do aniversariante. Fotografias suas de diversas partes do mundo foram ampliadas e exibidas em painéis estrategicamente posicionados. A expressão de genuína surpresa no rosto de Lucas, quando os convidados gritaram "surpresa", foi impagável. Luísa e Rafael representaram perfeitamente seus papéis como casal apaixonado, movendo-se pela festa com facilidade, mãos entrelaçadas, sorrisos cúmplices. Mas havia algo diferente agora, uma tensão subjacente, uma consciência aguçada de cada toque, cada olhar compartilhado. Foi durante uma música lenta, quando Rafael a conduzia pela pista de dança, que Luísa finalmente reuniu coragem para retomar a conversa interrompida. O que você quis dizer mais cedo? Sobre renegociar os termos? Seus corpos estavam próximos, movendo-se em sincronia com a melodia suave. Rafael assegurava com firmeza, mas também com uma delicadeza que fazia seu coração acelerar. Quis dizer que não sei mais se consigo ver nosso casamento apenas como um contrato, respondeu ele, a voz baixa próxima ao seu ouvido. Não quando passamos o último semestre construindo algo que parece cada vez mais real. Luísa sentiu a respiração falhar. Era exatamente o que temia, e secretamente desejava ouvir. Rafael, isso é perigoso. O acordo era claro. 1 ano, sem complicações emocionais, cada um segue seu caminho depois. E se eu não quiser mais seguir meu caminho? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. E se eu quiser que nosso caminho continue sendo o mesmo? Luísa afastou-se levemente para olhá-lo nos olhos, buscando qualquer sinal de que ele não estava sendo sincero. Mas o que encontrou foi apenas vulnerabilidade crua, esperança e algo que parecia perigosamente com afeto genuíno. Você está falando de sentimentos reais? Perguntou, mal conseguindo acreditar que estavam tendo essa conversa. Estou falando de como nunca pensei que seria possível sentir falta de alguém quando viajo a negócios. De como passei a contar os minutos até poder voltar para casa e ouvir sobre seu dia. De como sua perspectiva mudou a forma como vejo meu próprio trabalho. Rafael fez uma pausa, seus olhos nunca deixando-os dela. Estou falando de como, sem perceber, deixei de fingir há muito tempo. O mundo ao redor deles parecia ter desaparecido. A música, os convidados, a festa inteira reduzida a um fundo indistinto, enquanto o momento entre eles se cristalizava em algo monumental. Eu tenho medo, admitiu Luísa finalmente. Medo de que isso seja apenas uma versão elaborada de Síndrome de Estocolmo. Você se sente responsável por mim desde o acidente e eu... E você? Pressionou ele suavemente quando ela hesitou. E eu me acostumei a uma vida que nunca foi realmente minha para começar. Rafael tocou seu rosto delicadamente, um gesto tão íntimo que ela quase fechou os olhos. Luísa, se há algo que aprendi com você nestes meses, é que somos mais do que nossas circunstâncias. Começamos da pior maneira possível, com um acidente, um acordo comercial frio. Mas o que construímos desde então? Isso foi escolha. Cada conversa, cada risada compartilhada, cada momento de honestidade, foram escolhas que fizemos, não obrigações contratuais. Havia uma verdade inegável em suas palavras que ressoava profundamente dentro dela. Não foram as cláusulas do contrato que os fizeram jantar juntos quase todas as noites, discutir literatura até tarde, compartilhar sonhos e medos nas raras madrugadas em que ambos estavam acordados. Não foi o acordo que fez Rafael aparecer em suas apresentações na faculdade, ou que fez Luísa revisar documentos importantes do hospital com ele, quando precisava de uma perspectiva diferente. Mas e quando o contrato terminar? Perguntou ela, dando voz ao seu maior medo. E se descobrirmos que era tudo apenas uma fantasia temporária? Um sorriso suave apareceu no rosto dele. Então teremos aprendido algo valioso sobre nós mesmos. Mas e se não for? E se for real? A música chegou ao fim, mas eles permaneceram abraçados, suspensos naquele momento crucial onde tudo poderia mudar. Não estou pedindo uma decisão agora, disse Rafael, finalmente recuando. Apenas que consideremos a possibilidade
de que o que começou como uma farsa possa ter se transformado em algo verdadeiro. Antes que Luísa pudesse responder, foram interrompidos por Lucas, que vinha em sua direção com uma taça de champanhe em cada mão. Para o casal mais intrigante da festa, brincou ele entregando as taças. Um brinde ao amor em suas formas mais inesperadas. O olhar que lançou a ambos deixava claro que sabia mais do que revelava, mas havia apenas afeição genuína em seu sorriso. Ao amor inesperado, repetiu Rafael, seus olhos fixos em Luísa, enquanto erguia sua taça. Algo dentro dela se rendeu naquele momento. Uma barreira cuidadosamente construída, desmoronando sob o peso da verdade que havia tentado negar por meses. Ao amor inesperado, ecoou ela, permitindo-se pela primeira vez considerar que talvez, apenas talvez, o acidente que quase tirara sua vida tivesse, na verdade, dado-lhe uma nova. Mais tarde, naquela noite, quando retornaram ao quarto compartilhado, a barreira de travesseiros parecia um símbolo antiquado de uma época que já não existia mais. Sentada na beirada da cama, Luísa observava Rafael remover a gravata e os sapatos, gestos que havia testemunhado dezenas de vezes nos últimos meses, mas que agora carregavam um significado diferente. Podemos ir devagar, disse ele, notando seu olhar. Não precisamos decidir tudo esta noite. Luísa sorriu, apreciando sua consideração. Devagar parece bom. Quando finalmente deitaram-se, a barreira de travesseiros não estava mais lá. Não houve grandes gestos dramáticos. Apenas a simples e significativa proximidade de dois corpos, suas mãos encontrando-se no espaço entre eles. Um pequeno passo físico que representava uma jornada emocional imensa. Boa noite, Luísa, murmurou Rafael, seus dedos entrelaçados aos dela. Boa noite, Rafael, respondeu ela, sentindo uma paz que não experimentava desde antes do acidente. Na manhã seguinte, acordaram com o sol nascente mais uma vez, mas desta vez não havia constrangimento, apenas uma nova compreensão silenciosa entre eles. Suas mãos ainda estavam unidas, como se, mesmo durante o sono, tivessem se recusado a perder a conexão recém-descoberta. Rafael a observava com uma expressão de admiração que fez seu coração acelerar. Posso? Perguntou ele suavemente, inclinando-se em sua direção. Luísa assentiu, fechando os olhos quando seus lábios se encontraram. Um beijo gentil, exploratório, que rapidamente se aprofundou, carregando meses de tensão não resolvida e sentimentos negados. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, como se tivessem corrido uma maratona. Isso foi... começou ele, parecendo quase desorientado. Melhor do que qualquer cláusula contratual, completou ela, fazendo-o rir. O restante do fim de semana passou como um sonho. Momentos roubados de intimidade entre as obrigações sociais, olhares compartilhados carregados de promessas, pequenos toques que acendiam faíscas. Quando finalmente retornaram a São Paulo no domingo à noite, algo fundamental havia mudado. Entrando no apartamento que agora verdadeiramente consideravam lar, Luísa sentiu uma estranha mistura de apreensão e expectativa. O que aconteceria agora? Como navegar essa transição de um casamento de conveniência para algo real? Como se lesse seus pensamentos, Rafael tomou suas mãos nas dele assim que a porta se fechou atrás deles. Sei que ainda temos muito a descobrir, muitas conversas pela frente, disse ele. Mas quero que saiba que, independentemente do que aconteça, não me arrependo de nada, nem mesmo do acidente. Luísa arregalou os olhos, surpresa. Sério? Mesmo tendo quase me matado? Um sorriso triste apareceu no rosto dele. Foi o pior momento da minha vida, ver você caída naquele asfalto molhado. Mas se não fosse por isso, nunca teríamos nos conhecido verdadeiramente. Eu estaria casado com alguma mulher escolhida pela minha mãe, preso em um relacionamento tão comercial quanto o nosso suposto acordo inicial. Havia uma verdade difícil naquelas palavras. Às vezes, os momentos mais sombrios da vida abrem caminho para a luz mais brilhante. Ainda temos 6 meses até o final do prazo original do contrato, observou Luísa. Bastante tempo para descobrir se isso é real. Rafael se aproximou, tomando seu rosto entre as mãos com uma delicadeza que fazia seu coração doer de uma forma completamente nova. Eu sei que é, mas estou disposto a esperar você ter certeza também. Quando seus lábios se encontraram novamente,
Luísa sentiu algo se expandir dentro dela. Esperança, possibilidade, o vislumbre de um futuro que nunca havia imaginado para si mesma. Que tipo de história vamos contar às pessoas? Perguntou ela, quando finalmente se separaram. Sobre como realmente nos apaixonamos. Rafael pensou por um momento, seus dedos traçando o contorno do rosto dela, como se gravasse cada detalhe na memória. A verdade, acredito, que um homem distraído atropelou uma mulher determinada numa noite chuvosa, que, em reparação, ofereceu um acordo absurdo que ela corajosamente aceitou, e que, ao longo dos meses seguintes, enquanto fingiam ser um casal para o mundo, descobriram que não precisavam mais fingir um para o outro. Luísa sorriu, reconhecendo a beleza imperfeita daquela narrativa. Não era um conto de fadas tradicional. Não havia príncipe encantado ou amor à primeira vista. Apenas duas pessoas imperfeitas encontrando algo inesperado em meio ao caos. Parece complicado demais para um cartão de Dia dos Namorados, brincou ela. As melhores histórias geralmente são, respondeu ele puxando-a para mais perto. Mas são as únicas que valem a pena contar. Naquela noite, quando Luísa adormeceu nos braços de Rafael, não mais em quartos separados, não mais como estranhos unidos por um contrato, mas como duas pessoas escolhendo conscientemente construir algo real juntas. Ela pensou em como a vida frequentemente nos leva pelos caminhos mais inesperados. Um acidente, uma proposta absurda, um casamento de conveniência, tudo levando ao momento mais inconveniente, imprevisível e maravilhoso. O momento em que finalmente encontramos nosso lugar no mundo, ao lado de alguém que escolhemos e que nos escolhe de volta todos os dias. Não era um final, percebeu ela, enquanto o sono a envolvia. Era apenas o começo de uma história muito mais interessante.